E aí, galera, tudo certo com vocês? Boa noite a todos. Mais um Serigrafia Podcast começando. Hoje, tô com um cara aqui, ele tem alguns empreendimentos. Vamos falar um pouco disso, sobre marketing também, porque ele eu acho que manja um pouco do assunto de marketing. Ele vai contar pra gente como é que funciona. Ele parece que tem uma pequena agência de marketing. Vai saber um pouquinho mais sobre isso. E principalmente, ele é um cara muito relacionado aqui em São Paulo. Então ele participa de reuniões, inclusive com a prefeitura, conhece a galera e vai poder falar um pouquinho de melhorias que a gente vai ter aqui no centro de São Paulo. Acho que isso é algo que muita gente, principalmente os paulistas, estão esperando há algum tempo. Então a gente vai falar de muita coisa, tá bom? Antes de começar nossa conversa, eu já vou pedir para você se inscrever. Se inscreve aí no canal, que não custa nada, é de graça. De graça. E vai ajudar muito. O YouTube acaba mandando o nosso vídeo para muito mais pessoas. E eu já quero começar agradecendo o nosso patrocinador principal, que é a Gênesis. Inclusive, foi a Gênesis a tinta, né, da Gênesis, que a gente produziu a camiseta da Telesilk, feita em simulado com tinta Plastisol. Você já sabe, se você quiser encontrar produtos da Gênesis, você encontra no site da Telesilk, que é telesilkonline.com.br, tá bom? E aproveitando então para falar com o nosso convidado. Tudo bem com você, Marconi? E aí, Tudo César, tudo certinho? bom? Tudo maravilha, cara. Graças a Deus. Já posso te dar Tamo aí. esse Porra, seu claro, pô. Pra mim é presente? uma honra. Caraca. Toque é outra coisa, né? Pô, eu tô suspeito de falar, né? Porque a gente tá no Serigrafia Podcast. É, cara, mas é outra Mas coisa, é outra coisa. serigrafia bem feita, né? Tem isso também, né? Junta tudo, né? Junta a malha, mas hoje em dia as tecnologias que tem pra serigrafia evoluíram muito, né? Assim, eu lembro, ainda era ainda peguei um pouquinho daquelas camisetas. Você sentava, a tela, a estampa ficava reta, assim, vamos dizer Sim, assim, sim, nem sim. dobrava, assim, se dobrava, dava quase uma craquelada, assim. Sim, sim. Então hoje você vê as tecnologias aí que a Gênesis faz, é impressionante, cara, impressionante. Eu, isso foi um assunto no último bate-papo que eu tive aqui. A gente abordou um tema um tanto quanto polêmico, que Aham. é as impressoras que imprimem tanto direto na camiseta quanto numa folha que chama. É um tipo um filme. Transfer, né, Tipo um transfer, né? é. Imprime num filme, chama DTF. Imprime lá no filme e daí você de fato transfere pra camiseta. Só que é uma tecnologia. Não sei se é nova, mas vamos colocar aqui relativamente nova no Brasil. Uhum. E ela é um pouquinho acima do transfer convencional, digamos Uhum. assim. Ela tem um pouco mais de tecnologia, aí a estampa fica melhor. Só que ela tá, ao meu ver, tá muito longe ainda da qualidade. E quando eu falo de qualidade, foi um assunto que a gente debateu Uhum. sobre isso. Qualidade, quando eu tô falando de qualidade, é a qualidade da estampa. De você pegar a estampa, tá, é isso aqui. Eu tô falando disso, não tô falando de Sim. outra. Não Durabilidade, tô aquela falando coisa de toda. isso. Tô falando de qualidade mesmo, de Uhum. durabilidade, se é bonita, se não é. É isso. É muito. A serigrafia chegou num ponto assim que, cara, ainda não tá muito longe de outra técnica bater no quesito de qualidade quando eu falo de estampa, assim, Sim. né? O que a gente. Que foi a parte engraçada da polêmica, assim. É que a pessoa fala, qualidade pode ser várias outras coisas, né? Às vezes a qualidade pra um é o tempo. Quanto tempo, se vai demorar, se não vai demorar. E daí eu falei que a gente tava relativizando a palavra qualidade. Mas não é qualquer um que faz, né? Esse É. era um ponto de tipo assim, tá, mas serigrafia é legal. Mas pra chegar numa serigrafia assim, o serígrafo também tem que ser bom, né? Tem, cara, é um conjunto de coisas, né? A gente, ao longo dos últimos anos aí, acho que não sei precisar exatamente quanto tempo, mas a gente foi relativizando coisas que são importantes, que foram importantes pra gente como ser humano, né? Pra Sim. gente conseguir se estabelecer como sociedade que a gente conhece hoje. Tanto o que é bonito, o que é belo, quanto o que é bom, e o que é verdadeiro, o que é Uhum. verdade, a gente foi relativizando e a gente tem a situação que a gente vive, que a gente tem hoje, né? Então, Uhum. um material de qualidade, ele é de qualidade. Sim, Ponto. Ele é ponto. bom, Eu também ponto. acho.
Não tem, mas eu gosto desse negócio aqui que é meio sujo, que não dá para ver estampa direito. Eu acho bacana. Ok, você está falando de algo criativo. Sim, A sim. criatividade é legal. Pô, você vai numa galeria de arte e você olha lá um funil com um laço no meio pendurado. Aí você fala, pô, legal, algo criativo, me chamou a atenção. Mas aquilo não é uma complexidade Sim, na criação, um exercício de pensamento, aquela coisa. O criativo, as pessoas confundem muito isso. sim. Qualidade é qualidade, cara, ponto. Você pega uma camiseta bem estampada, com materiais de qualidade, com uma tinta de qualidade, com um fotolito de qualidade, com uma impressão de Uhum. qualidade, num tecido de qualidade, você vai ter aquelas camisetas que Caramba, você usa você a tá vida falando inteira, cara. isso, é muito real, né? Tá em tudo essa parada de relativizar, mas você tá falando isso e é muito real que a galera. Até isso é uma coisa pra você prestar atenção. Eu já falei disso em outras conversas também, mas pra quem tá assistindo, pelo menos se questione, né? Faça um exercício. Pro serígrafo, a camiseta é principalmente pra quem faz camiseta, né? A camiseta é o principal ali substrato, né? A sua matéria-prima, digamos Sim, assim. Se a estampa for muito boa e a camiseta for muito ruim, necessariamente eu acho que você vai ter um produto que não é tão bom assim. Porque você exatamente, tá vendendo a camiseta, você não tá vendendo a estampa, né? A pessoa vai exatamente. ter que vestir aquilo, né? E a camiseta, entre aspas, é o produto. Sim, A sim, estampa talvez é o que vai fazer a pessoa comprar aquela camiseta, né? A estampa é que vai selecionar o público. claro. E as pessoas, eu vejo que muita gente não liga nem pra qualidade da camiseta, relativiza até isso. Ah, Sim. não. Ah, que? Camiseta é tudo igual, é só pôr no corpo e usar. Pô, atingiu coisas. Esse negócio de relativizar tudo, atingiram coisas assim que você fica. Porra, sério? A gente vai tendo uma dificuldade na convivência, como resultado dessa relativização, né, das coisas. Como você pega, por exemplo, Michelangelo, se ele fosse. O que ele pintou, Capela Sistina É lá, enfim, maravilhoso, pô. é, é um baita, é uma obra de arte numa construção forte. Uhum, A serigrafia é algo parecido. Se você for silcar alguma coisa num tecido ruim, aquilo vai se perder. E aí a gente tá na galeria do rock, né? As uhum, pessoas adoram tanto uma banda que eles compram uma camiseta do álbum daquela banda uhum. para mostrar para as pessoas que eles gostam daquilo. Ele é fã, né, E no mesmo. momento em que ele compra aquilo, aquilo é um retrato de um momento da vida dele, que ele Sim. adora ali Iron Maiden, adora Slayer, Black Sabbath, e ele quer que aquilo dure, né? Tanto é que a gente tem clientes, né? Enfim, a gente tem loja aqui na galeria do rock também, e tem a mesma camiseta há 30 anos e se orgulha de chegar e falar assim: essa camiseta aqui é boa, eu uso ela há 30 anos, não sei o quê. E aí tem casos, inclusive, menos, né? Enfim, mas existem, de clientes nossos que herdaram camisetas do pai. Pô, quando meu pai faleceu, tinha essas camisetas que ele adorava, não sei o quê, de vez em Caramba. quando eu uso elas e tal. Então, depende, assim, do que a gente quer. Tudo bem se alguém não quer uma camiseta de qualidade, ele quer usar aquele fast fashion Uhum, barato, o cara vai pagar R$7,90 numa camiseta. Não dá para ele pagar R$7,90 numa camiseta e querer que ela dure com uma camiseta de R$100. sim. Isso não vai acontecer. Mas nesse espaço de R$7,90 e R$100, quando o cara compra, existe um processo de frustração para aquela pessoa. Uhum, E aí, quando a gente falou, né, da relativização, do que é o belo mesmo. Quando a gente tem possibilidade de ter contato com o que é o belo, das maneiras mais simples que tem de identificar. Olha o sorriso de uma criança, um bebê ali, recém-nascido, para quem tem filho, para quem não tem filho. Cara, é uma coisa muito bonita, uma coisa que uhum. toca a gente. Quando a gente está num determinado local na natureza, uma lua cheia ou num pôr do sol, você Você olha vê aquilo, o lago, né, o mar, é tipo aquilo é legal, você pode não dar importância, mas se aquilo é bonito, é bonito. Quando você ouve sim. uma sinfonia, quando você ouve uma música com uma complexidade de notas, etc., aquilo é bonito, aquilo te toca de alguma Você não forma, precisa né? gostar necessariamente Você não daquilo, precisa né. gostar e você não precisa nem querer presenciar aquilo. Não Uhum, quero ver esse pôr do sol, vou embora. Não quero ver essa Capela Sistina, não gosto disso, vou embora. Tudo sim. bem, tem todo o direito. A liberdade é um direito fundamental, né? Mas quando a gente passa a reconhecer o belo, quando a gente passa a reconhecer o que é de qualidade, o que é durável,
e o que não é, a gente perde menos tempo se frustrando, né, de certa forma. Com Então, certeza. aí o cara compra de R$7,90 querendo que fosse a de 100, ele começa a ficar meio revoltado e fala que nada presta. Não, 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 peraí, presta. Não, o silkscreen não funciona direito. Não, funciona, porque você não foi provavelmente no lugar Uhum. adequado, você não quis gastar o que precisava ser gasto. E por que você gasta? E o cara demora mais tempo para fazer, tem mais experiência para poder fazer aquilo. Uhum. E geralmente as pessoas não conseguem mensurar isso. Sim. Por isso que eu acho que eu vejo como algo bastante negativo da relativização de praticamente tudo, né? Uhum. Não, mas para mim o que é qualidade é diferente do que... Não é, cara. Então, Quer mensurar isso? Vamos fazer uma cirurgia em você. Olha, eu tenho aqui esse bisturi mais simples, tá? Eu tenho esse outro bisturi. Qual que você quer? Porra, você vai fazer uma cirurgia, o cara vai te abrir com aquele bisturi. Uhum. Não usa o mais baratinho. Não, mano, usa aquele ali que eu sei que é bom, entende? Sim. Aí a pessoa passa a reconhecer o que é de qualidade mesmo ou não, Sabe, sabe? nessa conversa que a gente teve, que eu até falei, né, que o cara falou isso. O cara é gente boa pra cacete, né, que falou dessa questão da qualidade, ter outras interpretações, dependendo do... Claro. E tá tudo Mas, certo. tá tudo certo, mas eu entendo o que ele tava falando. Hoje, algo que eu acho que é minha responsabilidade aqui no Serigrafia Podcast, esse vídeo pode chegar a mais e mais e mais e mais pessoas, é eu colocar, tudo bem, eu entendo o que você tá falando, mas pode ser que muita gente não entenda. Uhum. Eu entendo quando você fala que, pô, qualidade pra uma pessoa que quer um negócio pra ontem, pode ser que não seja a qualidade em si, e pode ser que nem o preço, tanto faz, só que ele quer pra ontem, você tem que fazer rápido. Eu entendo quando a pessoa tá falando isso. Só que ela falando isso dessa forma, eu fico com o pé atrás, porque eu acho que isso pode mexer com a interpretação e a cabeça de muita gente, e a pessoa chegar num ponto que ela realmente vai acreditar que qualidade não é importante. E olha só, a gente tá falando disso por uma visão, um ponto de vista do público, certo? Claro. Olha como isso eu acho pelo menos, né? Que é importante você não se perder tanto assim. Vindo pro ponto de vista do empresário, você tendo essa visão deturpada do que é bom, do que é ruim, faz você tomar decisões ruins e a sua empresa afundar. Porque se você relativiza tudo, você vai falar, não, pra aquele cliente ali é isso. Quer dizer, fica difícil de você conseguir falar, não, isso aqui que eu ofereço é realmente bom. Se você tá relativizando tanto assim, se você tá esticando tanto a corda, né? da qualidade, se pode ser tanta coisa, como é que você vai ter certeza ali? Certeza a gente nunca tem, mas uma convicção do que o que você vai oferecer, do que você tá fazendo na sua empresa vai dar certo. Eu acho que nesse aspecto, eu tenho um pouco de medo, né? Eu, quando eu vou fazer alguma coisa, eu quero bater no peito e falar, pô, Eu que isso aqui que eu fiz, tô tá da fazendo hora, é tá bom. Eu sei que eu É. tô indo até pelo menos o meu limite. E se eu comparar esse produto com os produtos que, pela população, dizem que é muito bom, eu tô muito próximo desses produtos. Então eu posso falar que é muito bom. Ela tá muito próximo, né? É também a relativização da verdade, né? Você comentou agora. Você gosta de ser verdadeiro. Você tem essa necessidade consigo mesmo de ser verdadeiro. E isso pressupõe que você vai entregar a qualidade que você acha que é importante para aquele negócio. Uhum. Então, hoje em dia, a gente vê muitos negócios que começam, ele tem começo, meio e fim. Às vezes ele não tem nem meio, né? Só tem começo e fim. Porque o cara resolve tirar o queijo X e coloca o queijo Y, porque ele é um pouco mais barato e tudo bem. Mas eu gosto desse queijo aqui também. Eu vou oferecer isso para as pessoas. É que ele dá um resultado direto, cara. E aí o cara para de comprar o pão de queijo do cara e ele fala, é porque a economia tá indo mal. Cara, Isso, também começa. tem essa Mas coisa, mas esse assim... cara geralmente, eu sinto isso, até é um assunto que a gente sempre traz aqui e debate. A gente sempre olhar o que a gente pode fazer. Exatamente. E assim, por mais que as coisas externas afetam a gente, eu entendo isso. E é real. Mas afetou a gente, daí de novo, olha pra você e vê o que você agora vai ter que fazer pra conseguir contornar a situação. Quando você fica nessa de isso aqui pode, isso aqui, qualidade
Passa, vai. Fica passa, não meio sei o assim, mas quê. passa. Quando acontece um problema, sempre nunca é seu, né? É. O problema é sempre, você sempre empurra. Ah, isso aconteceu porque tal coisa foi isso e não tinha nada que eu fizesse que ia mudar o Sim. cenário, né? Eu sinto isso, assim, algumas pessoas estão indo nessa contramão, que pra mim é uma contramão, É. indo na contramão do que ela já entendia que era o foda, né? Assim, você tá falando, tem muito a ver com a tradição, né? Por que algo sobrevive ao tempo, né? Porque que é do tradício, né? Ou seja, você traz aquilo consigo e passa para outra pessoa. Por que isso é muito importante? Por que a gente tem, em várias civilizações no mundo, e etc., eh, festas tradicionais, hábitos tradicionais? Porque aquilo trazia algo que fez com que aquela sociedade estabelecesse um ponto e falasse assim: olha, isso daqui é importante Sim. para vários pontos, então vamos fazer isso. Com o tempo, isso foi se perdendo. A gente se perdendo, a gente vai perdendo algo que é a nossa identidade. A tradição nos coloca dentro da nossa autonomia de desenvolver a nossa própria identidade. E quando a gente vai perdendo esses elementos de referência, Uhum. referência de qualidade, referência de idoneidade, referência de valores no geral, a gente vai se enfraquecendo como ser humano. E Sim. aí a gente começa a ficar meio doido. A gente vai perdendo o referencial. Se você não tem uma régua mesmo. Como é que um cara, um serígrafo, ou um desenhista, ou qualquer pessoa, como é que ele vai trabalhar sem uma régua? E o que é a régua? A régua é um estabelecimento de parâmetro entre eu e você. Uhum. Você pode ser palmeirense ou ser corintiano, você votar em fulano, votar em ciclano, não sei o quê. Cara, 2 centímetros é 2 centímetros. Uhum. Se a gente mudar isso entre eu e você, a gente vai passar a se desentender. Sim, sim. A mesma coisa eu entendo que é o que é qualidade, o que é bom, o que não é. Para mim é como uma régua, é 2 centímetros. O que é belo, o que não é. Para mim é uma régua, 5 centímetros para mim, 5 centímetros é para você. Agora, eu tenho minha opinião e você tem a sua opinião. Uhum. Você prefere o Palmeiras, eu prefiro o Corinthians. Você prefere o Golden State Warriors, eu prefiro o Boston Celtics. Uhum. Aí a gente tem as preferências são diferentes, mas esses pontos são fundamentais para que a gente consiga conviver. Senão a gente começa a se comunicar completamente errado. E aqui, enfim, aposto que todo mundo já viveu algum tipo de relacionamento com outra pessoa. Seja com seus pais, seja com seus Uhum. avós, ou seja com sua namorada ou namorado, enfim. Se a gente não estabelece esses pontos comuns, cara, nenhum relacionamento dá certo. Eu vou falar: você tá bem? Tô. Mas não tá. Você fala: Uhum. eita, mas não tá tão bem e tal. Então, esse processo, como a gente falou, né, de relativização e falta de padronização nesse sentido, faz com que a gente viva como uma sociedade mais falha. E por isso as tradições são bastante importantes. Sim. Geralmente, quando a gente vai procurar algo para estabelecer como vai ser o nosso futuro, dá uma olhada para trás. Olha como os nossos antepassados resolveram algumas questões fundamentais. Como criaram a democracia, como que criaram as formas de governo, enfim, como criaram as metodologias para poder administrar uma empresa. Existem várias. Como que os caras criaram um padrão para serigrafia, como quem criou a serigrafia, qual foi o formato, como que eles conseguiram fazer isso, desde a xilogravura, aquela coisa Uhum. toda lá antiga pra caramba. Então, não, agora eu acho que não tá certo, eu vou mudar a serigrafia. Beleza, vai lá, tenta. É legal a inovação. Só que você não consegue ignorar aquilo sem você saber fazer o que você precisa fazer. Sim, sim. Então, assim, o que eu vejo como bastante importante nisso que a gente tá batendo papo aqui, é essa perda de referência, cara. Que as pessoas hoje elas estão bastante perdidas, literalmente. A gente tá vivendo uma sociedade onde existe uma epidemia de suicídios, suicídio Uhum. infantil, de automedicação para antidepressivo e etc. Porque a gente literalmente vai perdendo as referências, cara. Sim. A gente vai se afastando de coisas que são importantes da tradição, né? E, enfim, a vida hedonista é super atrativa, né? Você viver no Sim. prazer ali de comer, de beber, de Exatamente. transar, aquela coisa toda ali sem parar, que Salta aos delícia, olhos que é não sei o quê. fácil. Mas aquilo não te preenche, né? Uhum. Aquilo, com a ausência do belo, você não vive, né? Um documentário muito interessante de um cara chamado Roger Scruton,
Em inglês chama Why the Beauty Matters, porque que a beleza importa, Uhum. né? Se jogar no Google lá, você vai achar no YouTube, na Vimeo tem, inclusive com legenda. É bem interessante ver, cara. É bacana, Pô, eu assim, vou assistir. Eu vou bem assistir legal. porque... Primeiro porque eu gosto desses assuntos, né? Eu gosto e tenho dificuldade, de certa forma, de achar. Cada Uhum. vez mais até, infelizmente, tem tudo a ver com o que a gente tá falando. A gente tem... eu, pelo menos, eu tô tendo mais dificuldade de achar conteúdos que realmente são sinceros, eu acho. Esse negócio que você Verdadeiros, né? falou que é ignorar a sua referência, é justamente isso que faz a gente tá relativizando as coisas mesmo. Quando você ignora a referência. Se você não tem como falar assim, não, mas a minha referência é isso aqui, ó. Isso aqui pra mim é top. Se você ignora isso aqui não pode mais ser parâmetro, aí qualquer coisa é bom, funciona, né? No dia seguinte você se quebra. E você falou assim, ignorar a referência, mas acima de tudo, quando a gente passa a relativizar todos esses fatores, como a gente falou, as virtudes, né? Você passa a literalmente ignorar a realidade. É. A realidade, ela é maior do que a minha vontade, maior do que a sua vontade. A realidade, ela é a realidade, ela é como uma É. bigorna. Se você soltá-la no ar, ela vai em cima da sua cabeça, ela vai cair na sua cabeça. A realidade, ela é inevitável para Uhum. todos nós, para todos nós. Eu posso querer achar que eu não praticar exercício, eu não estudar a minha profissão, eu não ser atento às pessoas que estão ao meu redor, ser carinhoso com elas, e foda-se, perdão, Pode falar palavrão. pi, não tem problema, elas vão, o mundo vai se adaptar a mim. Mentira, não Não vai. vai, não. Nós somos muito, apesar de nos conhecermos e sermos importantes para os nossos familiares, para os Uhum. nossos entes queridos, nós não significamos nada Uhum. nesse processo humano, vamos ser bem sinceros. Então, a realidade, quando a gente ignora ela, a gente passa a fantasiar. A É. gente passa a achar que, não, mas isso daqui eu acho mais bonito que aquilo, mas isso aqui. Aí você começa a fantasiar, mas a realidade ela sempre vem. Assim, ah, não, eu não vou estudar a minha profissão porque deixa lá, eu já sei, eu conheço tudo. Não, Uhum. cara, você não conhece. Em pouco tempo você vai começar a ruir, ainda mais nesse mundo onde a inovação surge cada vez mais rápido e existem mais pessoas dispostas a estudar o que você não está estudando. E aquele cara vai ser melhor do que você naquilo. E é ótimo, porque você passa a ter uma referência. E essa Sim, referência sim. faz com que você busque, enfim, alcançar um Sim. crescimento pessoal, individual. Só que quando a gente começa a ignorar a realidade, nesse fato, e começa a tentar lutar contra a realidade, você passa a viver num mundo de esquizofrenia, num mundo Sim, sim. principalmente de histeria. É um mundo que não existe, cara. E hoje eu vejo, assim, em todos os negócios que eu tenho hoje, junto com os meus sócios, etc., e na associação que a gente criou aqui no centro, né, chamada Procentro, a gente tenta literalmente não começar os nossos empreendimentos, não tocar os nossos empreendimentos à margem da realidade. Cara, Uhum. a realidade está aí. Hoje a gente vive num país extremamente violento, que diminuiu nos últimos anos a violência, mas muito provavelmente vai aumentar ainda mais, e vai aumentar desemprego, a gente tá vendo o que está acontecendo aí esse ano. E para a gente que é comerciante, cara, a gente é muito sensível aos fatores econômicos. Se a gente não estiver atento a buscar as novas tecnologias, a buscar o que vem de novo. Poxa, isso é Uhum. melhor ou pior do que eu já estou fazendo? Cara, o que eu estou fazendo é muito caro, porque custa caro o que eu estou fazendo. Eu preciso tentar arranjar uma forma de baratear, eu preciso pesquisar, eu preciso estar constantemente entendendo daquilo. Uhum. Até para a gente poder criar nossos próprios filhos, aquela coisa toda, né? Sim, sim. Mas se a gente não estiver atento a esses pontos, essas situações, a gente como sociedade, aqui no Brasil, nos últimos 30, 40 anos, a gente falhou miseravelmente. Sim. Porque a gente tem uma classe política falha, que reflete um pouco do que nós somos, Sim, sim. mas eu não acredito que a classe política que está lá representa os brasileiros. Eu acho que os brasileiros são muito melhores do que aquelas pessoas que estão lá. Mas o que a gente acabou fazendo? A gente deixou de participar. A gente passou a ignorar a realidade, Uhum. e a gente passou a relativizar as coisas, achando que isso aqui até que tá tudo bem, tá tudo bom. Não, isso aqui tá legal. Esse ônibus sujo aqui tá tudo bem. Pelo menos ele tá andando e voltando. Antes não tinha nem ônibus.
Não, cara, a gente precisa começar a reconhecer a realidade e começar a atuar dentro dela, porque senão, daqui a alguns anos, a gente vai ter muito menos controle do que a gente já perdeu. E aí Sim, quando eu falo sim. assim, menos controle, pô, mas o que esse cara tá falando? Tá uma viagem essa conversa aí, não sei o quê. Vai sair da sua casa, seja onde você mora, qual bairro que você está, aqui em São Paulo ou no Brasil inteiro, Uhum. eh, e você se sente confortável se você mora, sei lá, numa capital, que seja, ou às vezes até, enfim, alguma cidade do interior, talvez, andar mexendo no celular à noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, a gente não se sente, porque o país inteiro vive uma crise de insegurança, né, muito Sim. forte e tal. Então, muito porque a gente parou de participar da vida pública, né. E começou, Porra, e começou a aceitar também, né? começou a aceitar, então assim, você Aceitar que, pega. não, ela é Aumentou o assim mesmo, imposto, né? tudo bem. Não, poxa, diminuiu o movimento, não, tudo bem. Aumentou em 2% a taxa da minha maquininha de cartão. Não, mas tudo bem. Mas não, cara, a gente foi aceitando tanta coisa e deixando de participar, Uhum. ignorando a realidade, relativizando as coisas, e a gente foi, falhando mesmo. Mas eu acho que a gente tem uma janela de oportunidade muito boa aí, né. E o que eu falo sempre para as pessoas, assim, tento contribuir da melhor forma possível, cara, tenta participar um pouco mais da comunidade que você está inserido. Pô, sei lá, na igreja, vira para o seu pastor, para o seu padre ou qualquer coisa: "Pô, posso te ajudar em alguma coisa? Posso, tenho um tempo aí, queria te ajudar". Vai no seu condomínio, assiste uma reunião de condomínio, vê lá o que você pode fazer. Em vez de falar: esse síndico, eu não sei o quê, porra, minha esposa não sei o que lá". Vira para ela e fala: Meu bem, o que que eu posso te ajudar para tentar, sabe? A gente tentar, construindo esses pequenos núcleos mesmo. Pô, meu filho tá mal em matemática. Cara, será que eu consigo tirar meia hora do meu dia para poder ensinar? Sentar com ele e tentar ensinar, ver qual que é a dificuldade que ele tem. Começa nesses pequenos passos, assim, né? E aí depois a gente vai tentando fazer o grande quadro, né? O grande game aí, né? Que foi o que a Uhum. gente tá fazendo agora com a associação aqui no centro, né? Tentando colaborar, cara. Nosso papel é tentar colaborar o máximo possível, né? Antes da gente já entrar em. Nossa, tem muita coisa pra gente conversar. Uhum. Se apresenta aí pra quem não te conhece. Eu não quis cortar o nosso papo, porque eu acho que é um papo muito importante. E não é toda hora e com qualquer pessoa que você tem esse tipo de assunto. Pelo menos Claro. comigo funciona assim, né? Tem que ter uma coisa recíproca, assim, de interesse, né? Mútuo, pra gente ter um assunto assim. Por isso que eu não quis cortar. Hoje o assunto vai ser foda. Já começou, né? Pra mim, já começou. Mas me fala pra mim também, pra eu conhecer você um pouquinho melhor. E pro pessoal, quem é o Marconi Moraes? Marconi Moraes, sou filho do seu Toninho e da dona Ruth. Tenho um irmão chamado Glauber, tá morando em Porto Alegre agora. Eu tenho 37 anos, né? Enfim, tô nascido e criado aqui dentro da galeria. Meu pai foi um dos responsáveis, né, pela criação do conceito Galeria do Rock, síndico aqui da galeria e tal. Então, Uhum. cresci aqui dentro, desde os meus 7 anos de idade, venho pra cá e tudo. E ao longo da minha vida, enfim, eu joguei basquete na minha adolescência praticamente inteira, Ah, joguei que 5 legal. anos, fui federado, tudo, Caramba, então que era você quase que queria uma queria profissão. ser profissional? Gostava muito, assim, eu não tinha o desejo de falar assim: "Nossa, quero ser profissional". Admirava muito o Michael Jordan, obviamente, né, Sim, sim. mas tinha o interesse de continuar jogando, porque eu gostava de fazer aquilo, né. Mas aí chegou um determinado momento, eu fui pensando assim, falando: "Opa, Brasil é complicado, né, ser jogador profissional e tal", Uhum. porque, é um mercado muito nichado, você não ganha muito bem, enfim. Na época ainda, eu falei: "Não, tenho oportunidade de estudar", meus pais tinham condição de pagar uma faculdade pra mim, então eu falei: "Não, vou parar de jogar e vou estudar, né". E aí estudei, sou formado em relações internacionais, e aí queria ser diplomata, porque sou muito fã do Vinícius de Moraes, meu nome é em homenagem, ele é Ah, que legal. Marconi Vinícius Moraes de Souza, e o Vinícius de Que Moraes, legal, que tem legal. essa história e tal. Eu me inspirei muito nele, assim, que era um poeta, né, ele era diplomata, tudo, eu falei: "Cara, acho que eu vou tentar ser diplomata, né, profissão legal e tal", e tinha aí sim, era um desejo, um sonho de disseminar a cultura brasileira, que sempre achei muito rica, apesar de nunca ter, na época, ainda nunca ter viajado para fora, sempre achei que era muito bacana, né, era muito receptiva na gastronomia, na culinária, enfim. Trabalhar nas embaixadas promovendo a cultura brasileira, que é uma cultura muito bacana, né, muito Sim, acolhedora. sim. Mas aí, assim que eu entrei na faculdade, nos primeiros 6 meses, eu já me decepcionei bastante com a carreira, porque é uma carreira muito hierarquizada, burocrática demais, enfim.
cheia de egos e vaidades, etc. Enfim, aí acabei desistindo, né, de fazer a prova do Itamaraty, né, do Instituto Rio Branco, que chama. Aham. E aí desisti, falei, não vou fazer essa prova não quero saber desse ambiente. Já tinha conhecido algumas pessoas, né, alguns diplomatas e tal. E, cara, acho que virou uma coisa muito burocrática, diferente do sonho que o Barão do Rio Branco, né, acabou criando lá atrás, né, o grande diplomata brasileiro, enfim, nossas fronteiras hoje o Brasil é do jeito que é por causa do Barão de Rio Branco. Quem não conhece, depois dá uma gugada aí, é uma história magnífica a história dele, a história de vida dele, um cara fantástico, assim. Grandes personagens brasileiros, assim, que ajuda a gente a ter ainda mais orgulho de ser brasileiro, né? E aí, durante esse período, apareceu a oportunidade de montar uma lojinha aqui na galeria, e montei uma lojinha, pouco tempo antes dos ataques do PCC, quando tiveram aqui e tal. Sim, sim. Aí montei acho que uns 3 meses antes, estava indo super bem, aí teve os ataques, aí ficamos 2 meses praticamente fechado, aí quebrei pela minha primeira vez. E aí depois fomos seguindo, né, montamos uma estampariazinha aqui no quarto andar, aqui na galeria. Também era um negócio complicado, quem mexe com silco, estamparia, sabe como é que é lidar com isso, né, quando você começa a crescer, você precisa de alguém para trabalhar com você, um estampador, e aí você sabe que cada errinho ali custa muito, e aí, enfim, as pessoas às vezes não têm essa sensibilidade, e aí desistimos da estamparia também. Então a gente foi fazendo uma série de tentativas e erros até o momento onde hoje, né, enfim, aí depois a Faculdade de Relações Internacionais, tinha feito uma consultoria com alguns amigos antes de fazer de montar a loja aqui, né, e aí estava dando super certo, mas quando eu percebi que a gente fez uma consultoria para poder reduzir custos das pessoas, na sua empresa, na sua indústria, só que em vez de ela ajudar a ampliar o negócio, muitas vezes era um lucro que ele botava no bolso, não queria nem saber, queria depois mais e mais e mais. Uhum. Meu, pô, vou trabalhar pra caramba, me estressar demais pra conseguir capital, pra depois no futuro, talvez, quem saiba, eu poder curtir a vida com meus pais, né. Meus pais já construíram um negócio tão legal, pô, eu vou lá fazer alguma coisa com eles, não sem dizendo: eu abri mão de uma carreira", não, porque não era nada, né. Mas preferi a convivência dos meus pais, né, de estar junto com eles, são pessoas que me amam incondicionalmente, assim como eu os amo também. Mas poucas vezes a gente vai ter a oportunidade de viver na vida próximo do amor incondicional desse. A gente tem esposa, a gente tem filhos, etc. Mas amor de pai e mãe é diferente, né? Sim, Ou sim. às vezes não só de pai e mãe, mas de avô e de avó, seja lá quem foi que criou você. É um amor ali bastante intenso, né? Eu falei, cara, vou conviver com isso e aprender com isso. E aí foi onde aí montei a primeira lojinha, aí deu problema, aí depois voltou de novo, enfim. Fomos empreendendo aí fiz pós-graduação em macroeconomia, uma especialização em branding, cooperação internacional, até fiz uma extensa, uma pequena extensa formação, né? E aí, enfim, fui empreendendo, e há cerca de mais ou menos uns 3 anos atrás, durante a pandemia, inclusive, começamos um novo negócio ali no Farol Santander, uma loja que chama Loja da Cidade, então Calma, misturando calma, 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 calma. Já vamos falar disso. Deixa eu te igual o fazer. João Kleber, né? Para. É que o assunto tem muito assunto. Vamos por partes. Por partes. Eu falei quando a gente tava trocando ideia em off aqui, eu falei da questão do empreendedor ter que ser um cara persistente, Uhum. né? Ele tem que ficar sempre fazendo. Até uma hora parece que Vai. acerta. Eu coloquei isso na minha cabeça assim também. Parece que uma hora você acerta. Talvez você não acerte de uma vez, né? A boca do balão e exploda, né? Mas você vai também tem essa questão de acertar aos pouquinhos. Uhum. Você acha que com você foi isso? E eu tô chamando nesse assunto porque muitas das pessoas que nos assistem são pequenos empreendedores, né? Mesmo que elas não saibam, né? Mesmo que elas não se veem assim, elas são pequenos empreendedores. Uhum. Você acha que é isso que faz um empreendedor não chegar no sucesso, mas pelo menos ter uma vida um pouco mais longina? Cara, com certeza. Esse primeiro negócio que eu estava falando pra você, da Loja da Cidade, ali no Farol Santander, ele é um pouco do mix de tudo que a gente fez e a gente errou antes. É uma Hum, lojinha onde a gente faz, uma loja de final de museu.
Ah, E no Brasil não tinha muito isso, bem feito. Comprava aquelas coisas na 25, aquelas sim, lâminas sim, é a chinesinha e tal. lojinha do final do museu. É, Aí, você falou isso agora que veio na minha cabeça aqui, é isso aham. mesmo. E aí a gente pegou e falou assim: caraca, a gente tem todas as ferramentas, a gente sabe que tem os fornecedores, consegue produzir algumas coisas, conseguir fazer coisas bacanas, com um custo menor, impressão variável, que é caro. Você vai fazer qualquer. Quero fazer um Moleskine, imprimir numa agenda. Puta, você tem que imprimir 1.000, aí fica mó caro. Aí pra botar uma lojinha no final do museu que vem, sei lá, poucas pessoas por dia, e aí você vai assumir um investimento, fica uma coisa caríssima e tal. Tipo, não, vamos tentar ser inteligente nesse processo. Todo mundo que a gente eh, trabalhou juntos, a gente começou a criar aquelas interlocuções, então basicamente ali a gente conseguiu imprimir dados variáveis em pouca quantidade. Uhum, E aí colocamos lá para funcionar, o negócio foi funcionando. Então, isso em cima do que você falou, essa loja só foi possível por conta disso, de erros e acertos do passado. Tentar, puta, não deu certo. Tentar, putz, não deu certo. Puxa, não deu certo. Ah, tentou uma vez. Cara, isso aqui funciona. Só que o público é muito que vender para isso tudo. Ou vender o que é o bastante para sobreviver disso para esse público. uhum, Quantas vezes a gente não passa na vida que ela fala assim, meu, que legal isso que você tá fazendo, cara, que bacana, não sei o quê. Nossa, eu vou fazer isso, eu vou ganhar muito dinheiro. Tá, mas você calculou o mercado que tem disponível para você ter esse produto? uhum, Calculou. Ah, mas se você fizer marketing, vai alcançar o público que você realmente precisa, que você quer? Então, foram esses erros que você vai tentando fazer. E eu acho que além disso, somando-se isso que você falou, apesar de ter essa facilidade depois de um tempo de erros e acertos, você tem uma facilidade de lidar com as coisas, é ouvir as pessoas, né. eu ia falar isso. A facilidade se dá muito por meio do relacionamento que você cria? Com certeza. É o que eu falei, a relação de convivência com os meus pais foi muito importante. Pais sempre querem que os filhos se dê bem, né. Então isso remete a um ponto que é muito positivo de querer ajudar incondicionalmente, mas ao mesmo tempo também querer que, eh, dar o máximo de segurança possível, e dar o máximo de segurança possível muitas vezes é segurar, falar: "Não, toma cuidado, não faça isso". Tem que saber mensurar, né, não só dos pais, mas de amigos e de pessoas que já têm uma certa experiência, os mais velhos, né, digamos, Uhum, não só os mais velhos de idade, mas os mais velhos que tiveram mais experiências do que a gente. Isso é importantíssimo, cara, conversar, perguntar, tirar dúvida. Quando você se interessa, e aí voltamos, né, no começo da nossa conversa, verdadeiramente por algum assunto, por alguma pessoa, a pessoa naturalmente ela vai se abrir para você ali. E então somando-se a isso, essas experiências fracassadas, tem esse lance de poder ouvir bem as pessoas, né. uhum. Eu falei daquele negócio de você estar sempre fazendo. O Farol Santander foi uma oportunidade ou foi algo que você saiu caçando? Como é que apareceu a Cara, ideia? foi uma oportunidade graças a um dos meus sócios, né, o Cássio Pardini, que é um produtor de cinema, um cara fantástico, genial, assim, de fazer criação criar ideias, enfim, pessoa fora da curva. Ele conhecia o Carlos Treve, que era diretor cultural do Farol Santander, que é o diretor cultural do Farol Santander, um cara brilhante também. Ele foi uma das pessoas responsáveis pela conversão do Farol Santander no centro cultural mais relevante do país, assim. Negócio incrível, tá aqui no centro da cidade de São Paulo. Patrimônio que a gente tem, que muitas vezes a gente acaba nem reconhecendo, né, então convido a todos a ir lá visitar, não só por causa da nossa lojinha, por causa do restaurante que a gente tem lá, mas por conta das exposições que tem. Aquilo ali é um arcabouço cultural fantástico, né. E aí o Cássio tinha o contato com o Carlos, que queria fazer uma lojinha lá dentro legal, bacana. E aí o Cássio procurou a gente e falou: "Meu, o cara tem essa oportunidade, eu não sei operar a loja, mas tem o ponto lá, e aí, vamos embora?". Eu falei para meu irmão, mais do que depressa, isso no meio da pandemia, tinha acabado de liberarem pra gente poder voltar a trabalhar. "Vamos embora". "Ah, mas a gente, puta, tá quebrado, Isso não você tem fala da grana nem loja ou nada". do A loja, o restaurante veio depois. A loja no tá. Farol Santander. E aí foi onde surgiu essa É oportunidade. recente também? Eu achei Recente. que era já tinha um tempo, é Não, recente. 2021, 2020. A gente abriu lá em dezembro de 2020, cara. Ah, é recente. Dezembro de 2020. É super recente, assim. A nossa história mesmo de crescimento se deu depois da pandemia. Caramba, Durante a pandemia ali, assim. Então é muito recente, assim. Tá com uns 3 anos aí de grupo, né. Grupo da cidade, que aí virou restaurante, café. Mas o que você falou do termo, né, oportunidade, a gente soube aproveitar uma oportunidade que nos deram.
Oportunidade enfim, toda oportunidade te lega uma responsabilidade muito grande. E aí você tem que estar preparado para poder aproveitar. Com todas as falhas que a gente teve no passado, com a experiência de quem tem história para transmitir, a gente foi juntando isso e as coisas foram caminhando, né? Foi tendo sucesso. Então a Sim. gente soube trabalhar lá, entender qual que era a dinâmica do banco, o que o banco precisava oferecer para os clientes dele e para os frequentadores do centro cultural. A gente absorveu isso, começou a fazer um trabalho bacana, o banco começou a gostar e aí nos legou a oportunidade de montar um restaurante lá no 28º andar, que o restaurante chama Boteco 28, que é uma comida que refere-se à cidade de São Paulo, a Paulistânia, né, que é uma região ampla no território brasileiro, que junta onde hoje no mapa é Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, até quase o Tocantins ali, Minas Gerais e tal. Era essa região chamada Paulistânia, onde tinha os tropeiros, os bandeirantes, etc., que deu a característica da alimentação que a gente tem até hoje, em todos esses estados, né? Uhum. Tem coisas semelhantes. Depois foi definida a demarcação de cada estado que foi mudando. É uma que a gente defende ali bastante a culinária paulistana, que é uma comida muito boa. Sugiro que vocês vão lá para conhecer. E Pô, aí foi. eu ainda não fui, mas puta, Por favor, por eu quero favor. muito ir. É aquele negócio, eu tenho muito medo do centro de São Paulo. Tô vendo melhorar. Essas duas. Tô vendo melhorar. Quase um mês já, tá Sim, melhorando sim. bastante, né? Tá melhorando bastante. Eu fiquei muito até surpreso. Mas eu quero ir lá. Desculpa ter te cortado. Não, não é que isso. E aí surgiu essa oportunidade, porque eles gostaram da forma que a gente trabalha. De uma Posso te forma. fazer uma pergunta? Claro. Que é uma coisa que eu já tentei conversar sobre isso e não se alongou o assunto. Uhum. Aí porque eu, né, tem que melhorar muito ainda, né, como co-host, como host aqui. Mas seu amor, pelo menos me parece assim, você tem um amor pelo empreender Uhum. ou não? É algo. Sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque Uhum. às vezes a gente vê pessoas que amam muito um negócio. Uhum. E não é o negócio, é aquele negócio. O cara gosta de fritar ovo. Isso, ele gosta de fazer comida, ele gosta de fritar ovo, isso, né? é isso. Uhum. E eu tô vendo quando você tá falando e tal, é uma. É que eu acho foda isso também. Você ter uma visão de oportunidade, você ter esse cara atento. Uhum. Surgiu uma oportunidade. Pô, é uma oportunidade. Não é qualquer um que faz. Tem muita gente que vai fazer, foda-se, eu não quero saber disso daí. Quero essa oportunidade. Ah, apareceu, o cara tá com a oportunidade de abrir um restaurante lá. Aí fala, que restaurante o quê? Eu já tenho a lojinha aqui que dá muito trabalho, não sei o quê. E o cara pula fora. Entende? O cara tá sempre na defensiva. E eu acho que é uma qualidade, ou uma habilidade, não sei, que algumas pessoas têm. E daí eu não sei se você já te perguntaram isso, se você mesmo já se parou pra refletir, né, sobre isso. Você acha que você tem amor nessa parada de coisas novas, de empreender, o empreendimento em si, tá nesse processo ou não? O que é que te move a aceitar uma oportunidade? Cara, acho que assim, eu tenho minha religião, né? Eu sou católico e pelo fato de eu crer em Deus, para mim me coloca a existência na vida de uma forma pura e simples. Precisamos ser santos. Precisamos agir de forma santa. Isso significa que eu sou muito longe disso. Eu sou talvez um dos piores e maiores pecadores, talvez, que essa terra já pôde ver. Mas a vida na terra não é uma passagem, Uhum. né? Posto isso, o que eu posso fazer de melhor de mim? Eu posso só ficar minha vida inteira fritando um ovo. Eu acho fantástico, cara. Pessoas que se dispõem a fazer isso. Tem um documentário, enfim, um relato, na verdade, acho que estava no Netflix, mas acho que tem no YouTube também, que chama Jiro, Dreams of Sushi. Não sei se vocês já viram. É um documentário muito interessante. Não.
documenta o dia a dia ali de um restaurante que foi eleito o melhor restaurante japonês do mundo, né? Enfim, fica no Japão, de culinária japonesa. E conta a história do cara que faz esse sashimi lá, que faz a comida japonesa. Fica dentro do metrô de Osaka, acho que não, de Tá. Tóquio, não sei. Cara, é um ambiente menor do que uma sala de 3x5. É uma portinha. E foi eleito o melhor sushi do mundo. Foi escolhido por várias vezes isso, né? E o cara, ele faz aquilo, cara. Ele tinha como tradição aquilo e passou pro filho dele, aquela coisa toda, né? Eu acho isso fantástico. Eu acho que um pouco do que eu faço é tentar dar o melhor de mim, não só para mim mesmo, a Deus, e para as pessoas, cara. Então, quando aparecem essas oportunidades, muitas oportunidades eu falo, não tenho condição de fazer, Uhum. assim, ainda mais recentemente, pô, vou montar tal negócio no Goiás. Cara, não dá, não consigo, não tenho braço para isso, não tenho tempo, não tenho equipe para isso, não vou agir de forma irresponsável, principalmente com as pessoas que trabalham comigo, né? Sim, não é só aceitar o negócio, Não, né? não é. A gente tem hoje quase 100 funcionários. É uma responsabilidade muito grande com cada uma dessas pessoas que confiam na gente, assim como a gente confia nelas. Da mesma forma que a gente aproveita as oportunidades, a gente lega parte dessas oportunidades a Uhum. essas pessoas também. Sim. E eu acho que o meu grande barato tá nisso, assim, tá em conseguir ser o melhor possível, dentro das coisas que me são dadas, e agir de forma responsável com isso. E, e aproveitar a cada momento o potencial máximo dessas coisas. Seja num relacionamento, seja nesse papo que a gente está conversando aqui, seja em conhecer a história de uma pessoa, conhecer a história de outra, seja poder conhecer essa pessoa e a história dela no potencial do trabalho, do dia a dia ali, onde a pessoa consegue o sustento dela. Então, tem uma pessoa que era um cozinheiro, virar um chefe de cozinha, teve um cara que era um atendente, o cara virar garçom, ele se potencializando através daquilo, descobrindo as virtudes que ele tem e evoluir aquilo, cara, é bem legal isso, bem Sim, legal. sim. Então, eu tenho muita paixão por isso, assim, de conseguir, enquanto eu estiver aqui vivo e trabalhando, essa paixão pela vida que eu tenho aqui. E apesar de todos os pesares, apesar de todos os problemas que cada um de nós temos, que eu tenho, enfim, a gente pode ser santo, ou seja, a gente pode ser melhor na nossa prática no dia a dia. A gente tem, quando você acorda no dia seguinte, né, quando a gente não morrer, a gente tem a oportunidade a todo instante de ser melhor. E isso é muito, muito, muito complicado, porque a gente precisa aprender a lidar com várias coisas ruins de nós mesmos, né? Sim, sim. E de toda a sociedade. Então, porque o país é muito ruim, eu não vou fazer isso. Então tá bom. Eh, mas você pode tentar fazer alguma coisa A de um a jeito diferente, né? pessoa, ela vai viver as próprias escolhas, né? Não tem como a gente fugir disso também, né? As Não escolhas dá. que a gente não faz, alguém vai também fazer pela gente, né? Tem mais essa, né? Não só isso, né? Assim, se a gente partir da perspectiva de que que existe não é um personagem, né? Mas existe um ser que nos acompanha o tempo todo, é como se você fosse eh, visto o tempo todo, se auto-visto, né, por si mesmo o tempo todo, e você, como é que é a palavra? E você não recomendaria de você mesmo para você mesmo, sabe? O que que você eh, não repreenderia de você para você mesmo, sabe? Então a gente tem a oportunidade a cada momento de ser melhor. E aí, nos negócios que eu me propus a fazer, eu tenho eu me provo nesse sentido, para mim mesmo. Entendi. Pô, eu preciso ser melhor. E aí, assim, não é ser o maior, tá. Tem muita gente que entra nessa, né. "Não, eu quero amanhã ter uma rede de É ser o restaurantes, não melhor, sei o quê". né? Cara, é ser o Melhor melhor pra mim, né? Porque naquele eu posso naquele fazer. instante, não só para mim, mas para as pessoas que Não, estão ao pra meu mim que eu falo redor, né. assim, pra eu poder falar assim, pô, eu tô dando o meu melhor, É isso sabe? aí, cara. É isso aí. Então, assim, a gente volta de novo no começo da nossa conversa. Relativizar a qualidade. Cara, você sabe quando você é bom. Quando o que você está oferecendo para aquela pessoa é bom, não é? Você sabe quando você está realmente atento àquela pessoa ou não está. Não dá para você ser meia boca. Não dá para você ser, eu sou Sim. meio. Não, cara, você tem que. Ou você é ou você não é. E às vezes, e assim, veja,
Eu não sou o melhor em tudo. Eu sou muito, muito ruim na maior parte das coisas que eu acho que eu tenho capacidade de fazer. Eu sou muito bom em arrumar cama. Arrumar cama eu sou um cara bom, assim, deixo bonitinho, parece cama de hotel, assim, eu gosto de fazer isso. Mas existem outras coisas que eu não sei fazer. E eu quero melhorar naquilo, eu quero estudar aquilo, eu quero pesquisar aquilo. E eu acho que uma das coisas que eu me proponho a tentar ser o melhor possível é na relação humana, assim, de ter uma relação humana com outra pessoa. Entender o que aquela pessoa quer, como que ela é, quais são as frustrações, qual a limitação que ela tem, qual a limitação que ela não tem. E às vezes dá para você conviver com aquelas pessoas, às vezes não dá. E aí isso, enfim, é natural do ser humano. Às ve É igual como um negócio. Às vezes eu consigo tocar um negócio, às vezes eu não consigo, às vezes não vai rolar. É maior do que eu, sabe. Uhum. E aceitar aquilo e seguir outras oportunidades, né, seguir no que eu posso ser melhor, né. Então acho que é uma constante, adoração ao fato de a oportunidade de a gente ser sempre melhor. A cada momento a gente pode ser melhor. Nem sempre significa que a gente vai ser. Às vezes a gente piora e piora muito. Mas, em essência, a gente tentar ser melhor, cara. Por isso que eu sou completamente apaixonado, por tentar ser melhor. E conseguir êxito na maior parte das vezes, graças a Deus. E quando eu não tô exitoso naquilo, eu preciso: "Opa, espera aí, preciso melhorar nisso de alguma forma". Pô, isso é muito foda, mano. Papo muito bom. Obrigado. Porque, porra, primeiro tem essa questão de você fazer a escolha, né? Eu acho Uhum. muito foda. Inclusive, acho que foi a conversa da semana passada que eu tive. Um dos pontos ali que a gente tocou, eu sempre tento puxar isso pra ver o que as pessoas querem, né, assim, de crescimento, onde elas se enxergam no futuro, né? Elas Uhum. têm essa questão de prospecção mesmo, de me vejo assim, assado. E a gente tocou justamente nisso, né? Que assim, se você quer um negócio muito grande, você quer crescer, quer expandir, que tá tudo certo. Tem pessoas que querem Beleza. isso, querem expandir mesmo, quer crescer. E algumas pessoas não, elas querem o que ela já tem fazer melhor. O que ela já tá ali fazendo, o que dá pra melhorar aqui? Hoje é meu propósito esse, né? É o dentro das coisas que eu já tenho, é fazer o melhor possível. E às vezes acaba, por necessidade, tendo alguma pequena expansão. Exemplo, o podcast. Claro. Né, começou ali, daí acabou tendo que vir pra cá, e daí com é, é questão de oportunidade, né? Com essa questão de vir o podcast pra esse outro estúdio, acontece de poder surgir a estamparia, Uhum. acontece da gente poder dar curso no sábado. Então são coisas que a gente viu que dava pra serem feitas, aproveitando o espaço que a gente já tava ali na mão, né? Isso é uma coisa que eu costumo contar pras pessoas, ou quando é convidado e eu quero conversar sobre isso, eu puxo esse tema pra fazer com que cada vez mais as pessoas pensem no que ela já tem, e se o que ela já tem, o que dá pra melhorar, né? Porque às vezes eu sinto que algumas às vezes, assim, as pessoas, sei lá, parece que tá sempre olhando muito pro lado e querendo ir, ah, não, tem que crescer. E ela nem parou pra pensar o que é crescer, né? O que é É, esse sentimento de é seu ou você tá pegando emprestado do que você vê? sobre quais valores, né, que você vai expandir. Eu acho que, como eu falei, né, gente na minha visão, a gente tem tudo que a gente tem por conta de Deus, assim, a gente tem eu tenho essa prerrogativa comigo, eh, e é graças a Ele que a gente vai construindo tudo que a gente vai construindo. A oportunidade está aí, a gente tem um livre-arbítrio para a gente poder escolher o que a gente faz. Então, é é um exemplo, pra nós mesmos, assim, eu acho que a liberdade que foi nos dada nesse mundo, é justamente para a gente poder provar a Deus de que a gente é merecedor de ter sido criado, digamos assim, né. E aí, eu gosto muito de fazer essa correlação, e eu quero provar aos meus pais isso também. Eu sou merecedor da atenção e do carinho deles. Eles fizeram tudo o que eles fizeram na vida deles, na maior parte da vida deles, para mim e para o meu irmão. E quem está aqui nos ouvindo hoje tem pessoas queridas que fizeram grandes sacrifícios para eles,
pra gente, né? Uhum. Então, não só pro criador maior, mas assim, para as pessoas que estão próximas de nós. Sim, sim. Quantas vezes na vida, todo mundo aqui tem uma história de algum momento tá passando por alguma dificuldade, poderia ser a mais simples possível, a mais complexa, alguém do nada veio e te ajudou. Ou às vezes era a pessoa mais filha da mãe que você conhecia, mas ela foi lá e do nada te ajudou. Eh, São esses pequenos fatos que eu acho que fazem com que a gente consiga, de verdade, entender o sentido disso tudo que a gente acaba vivendo aqui. Uhum. O sentido disso tudo que a gente está fazendo no nosso dia a dia. E eu acho que através de empreender, a gente prova para não só para nós mesmos, mas para as pessoas que estão ao nosso redor, ou trabalhar no emprego normal das 8 às 6 e tal, o que você pode fazer por si mesmo e pelos outros, né. Eu quero eu Sim, quero eu sim. quero não só, mostrar a Deus que eu o respeito, mas eu quero mostrar aos meus pais que eu os respeito, sabe. Isso a gente traz muito de casa, né? Esse pensamento de fazer o nosso melhor. Toda vez que alguém fala isso, pô, minha mãe foi uma mulher fantástica e tal, mas minha família foi bem tradicional, Uhum, digamos assim. E eu lembro, meu pai é o cara que sempre trabalhou em mais de um emprego e tal, cara foda. Eu lembro dele até hoje, se eu for conversar com ele, é isso. Meu, tem que fazer o seu melhor. Faça o seu melhor. Eu vou ser um funcionário foda. Se é isso que eu me propus a fazer, uhum, você é um cara foda. E ele tem um puta do orgulho, né? E isso uhum, passou pra mim, o negócio da palavra, né? uhum, Ele trabalhou no metrô, ele era operador, né, do metrô. uhum, Por mais de 25 anos, né? Se aposentou no metrô e tudo. E eu lembro que ele sempre teve muito orgulho de falar: "Cara, eu nunca me atrasei". Quando eu me atrasei era por motivo de saúde, assim, de acontecer alguma coisa, uma eu coisa ter que cuidar de realmente vocês, ter algum problema, ter que levar no médico, alguma coisa muito assim que, assim, aconteceu. Mas eu lembro dele falar assim, muito: "Eu não me atraso, eu chego meia hora antes, eu saio, eu faço tudo que eu tenho que fazer certinho, saio de lá com a consciência tranquila". E eu lembro que ele tinha até orgulho de falar assim: "Pô, esse ano eu tive 2 faltas, no ano, ano que vem eu quero não ter nenhuma". Isso a gente carrega dos nossos pais e tem uma questão também, né, Marconi, quando a gente tem pais, né, pais mesmo, né, porque tem muita gente que infelizmente tem tem o filho, digamos assim, uhum, mas esquece de ser pai, né. Tô pensando nisso porque eu fiquei pensando esses dias, né, que pô, eu tive isso, eu tive a sorte de ter pais foda, infelizmente não é todo mundo que tem, né, e já daí já parece que a vida já começa meio, ah, cara, sim e não. Por que que eu digo isso? Você bem falou, né, graças a Deus a gente tem a sorte de famílias bem estruturadas, né, minimamente ali. Mas, por exemplo, o meu pai tem uma história bastante bonita, né, enfim, e o meu avô foi assassinado quando eu tinha 9 anos de idade. Minha avó jovem, 35 anos mais ou menos, 7 filhos, teve que morar de favor na casa dos outros, assim, caixa sapato, aquela coisa. Meu pai ficou durante 10 anos da vida dele fora da escola, não estudou e tal. Teve oportunidade para ser tudo de ruim, ele e os irmãos dele, mas todos eles foram bem encaminhados, tiveram referências, né. E aí a gente volta a falar dessa coisa de, ser o melhor possível e não só tentar fazer o melhor, mas ser o melhor não só para nós, mas para os outros, porque a todo momento você acaba se transformando numa referência para as pessoas. E, às vezes, a gente, é referência para pessoas que não tiveram essa base, que uhum. graças a Deus a gente teve, mas que às vezes fala assim: "Cara, meu pai falou isso". Primeira referência para ele de homem ali, digamos, era o avô dele, que viveu muito brevemente também depois da partida do pai dele. Mas o primeiro chefe dele foi o cara que realmente passou valores para ele. Ele "Cara, contou não isso pra mim. atrasa, não faz isso, não faz aquilo". Da mesma forma minha mãe. Minha mãe foi trabalhar, como, eh, ela ficava na casa dessa moça, né,
é, que não, ela morava num cortiço, né? É, quarto, não tinha nem quarto, era cozinha, banheiro e uma sala, não tinha quarto, né? E eram 6 irmãos, 7 irmãos ali que dormiam tudo junto no mesmo lugar. Então ela tinha 8 anos de idade, não tinha muito nem espaço dentro da casa, né? Na Uhum. freguesia do Ó. Então ela ficava na casa de uma mulher, ela dormia a semana inteira lá e no domingo ela voltava, ficava com a família ali. Com 8 anos de idade, 7 anos de idade. E ela ficava limpando a casa da mulher o tempo todo. Então, assim, a minha mãe era diarista já desde os 8 anos de idade. Uhum. Mas foi com ela que minha mãe aprendeu boa parte dos valores que ela carrega com ela até hoje. O meu avô fugiu de casa, né, da parte da minha mãe, quando eles ainda eram muito jovens, e a minha avó faleceu, teve um infarto quando minha mãe tinha 18 anos de idade. E aí minha mãe não tinha nem onde morar, ficou até quase como uma sem teto, digamos assim, né, morar de favor na casa de alguns amigos e tal, depois que ela conseguiu, e conseguiu ser a mulher que ela é hoje, enfim. Então eu sempre vendo muito através da história deles e de outras pessoas muito próximas, e isso é relevante, mas também não é o Sim, motivo pelo sim, qual a sim. gente justifica qualquer outra Faz coisa, né. todo sentido. Agora que você tá falando isso, pode ser que a gente, como sortudos, Uhum. ter tido pais presentes, pais que foram pais mesmo, pode ser que a gente ah, pode ser. A Claro. gente largou um pouco na frente, digamos assim, porque logo de início a gente já teve em quem se espelhar. Mas Com essas certeza. pessoas, igual você tá dizendo, da sua própria família, pode ser que elas tiveram um pouco mais de dificuldade no início, e com certeza deve ser uma puta dificuldade, né? Não ter um pai, uma mãe ali. Pô, Uhum, eu pelo menos sei a falta que a minha mãe me faz, por exemplo. uhum. Mas ao decorrer da sua trajetória, vão aparecer pessoas boas e ruins, né? Uhum. Você vai ter que fazer essa escolha, né? Referências do que ser e do que não ser. É. Por isso que eu falo, Deus dá uma oportunidade pra gente de ser melhor, todo momento, todo instante. E ao a gente ver a sociedade como um todo, ao a gente conviver com as pessoas que estão inseridas dentro da sociedade, fala assim: "Cara, eu quero ser como essa pessoa. É, isso mesmo. Eu quero ser tão pontual quanto seu pai. Quero ser tão carinhoso quanto a sua mãe foi com você. Eu quero ser tão alegre quanto a sua filha é com você. Quero ser tão parceiro quanto a sua esposa é com você". É, não, Quando a tem. gente vai vendo essas construções, Faz total eh, sentido isso. a gente entra numa atmosfera aonde que eu, quando tenho oportunidade de ir à missa, ler a Bíblia, fazer algum tipo de reflexão com relação a isso, você tem todo um manual ali, naquilo. De várias pessoas que viveram há milhares de anos atrás e falaram: "Olha, respeite essas regras aqui, elas são básicas. Não para agradar a Deus, mas para você conviver no mínimo Harmonia de mesmo, né? harmonia, certo? Beleza. Quer seguir, segue. Não quer seguir, não segue. Você tem livre-arbítrio para poder fazer absolutamente o que você quiser. Mas As consequências é de sua responsabilidade, né? você está sofrendo, muitas vezes, à toa, porque você tem o dom de ter a vida. E aí é muito curioso, assim, quando você tem a oportunidade de enfrentar alguns momentos na vida onde você é acometido por alguma doença, ou quando alguém próximo de você parte, ou quando alguém sofre algum tipo de acidente, aquela pessoa fica, sem mobilidade, ou qualquer dificuldade que às vezes a pessoa está passando pela vida, seja financeira e tudo mais. Quando a gente olha aquilo, fala assim: "Caraca, que loucura, essa pessoa passando por todas essas dificuldades e ela continua ali, ó, firme e forte, sorrindo e levantando e etc", né. Aí você para e fala assim: "Porra, e eu não tô conseguindo ser uma pessoa melhor no meu dia a dia? Caraca, que bosta, né. É tão mais fácil e eu não tô fazendo, pô. Eu sou um bosta, Sim, vamos sim, embora melhorar aí, sim. vamos seguir nisso daí. Não para poder ir morar no paraíso, acho que isso também é algo importante, Sim. mas, cara, a gente precisa. E aí, por isso que eu falo, a todo momento você é referência para alguém. E carregue essa responsabilidade, e a todo momento alguém está te vendo. Sim. Pode ser o próprio Deus, pode ser os seus próprios pais, pode ser o seu amigo, pode ser o seu funcionário, pode ser a pessoa que você está junto no ponto de ônibus, pode ser aquela pessoa que você ajuda e você nem sabe mais o nome daquela pessoa, porque você só estava passando ali à noite, parou, trocou o pneu do Uhum. carro daquele senhor ali, ele foi embora e você não sabe, fica até meio constrangido, não sabe nem muito bem como, agradecer e tal. Então, assim, basicamente é isso, assim. E aí, respondendo bem objetivamente a sua pergunta,
A minha paixão tá nisso, cara, em poder a gente melhorar as coisas, seja elas quais forem, mas a gente melhorar. Não para ser maior, mas para melhorar, fazer melhor aí. Top. Me conta mais então do Boteco do Santander. É, Como é que hoje tá rolando lá? Como é que foi essa experiência? Você nunca teve, antes disso, nunca teve nada relacionado à comida. não, E aí, é, não é loucura também? Assim, puta, meu, eu vou abrir cara, um restaurante. Você curte cozinhar, alguma coisa desse tipo? eu gosto de cozinhar, assim, mas faz muito tempo que eu não tenho cozinhado, porque, enfim, falta um pouco de tempo, né? Preciso conseguir separar um pouco mais de tempo para isso, mas gosto bastante de cozinhar. Também o iFood ajuda, né? Mas assim, do Boteco 28, eu poucas vezes entrei na cozinha, pra você ter uma noção. Encontramos pessoas muito importantes que nos ajudaram bastante nesse processo como um todo, pessoas que se dedicaram muito para poder fazer aquilo. Algumas continuaram com a gente, outras não, seguiram outros caminhos, mas basicamente acho que chega um determinado momento que você entende que todo negócio ele é feito por pessoas e para as pessoas, né? Quando você tem um pouco de domínio sobre isso, maturidade de emocional, maturidade até, digamos assim, financeira, você pode estar quebrado, mas você tem que ter maturidade financeira, né? Você tem que saber com o que você pode e o que você não pode gastar. Não é fácil, mas tem que saber. Uhum. Eh, e aí foi isso, assim, foi encontrar as pessoas certas, para os momentos certos, e organizar essa energia, esse dom das pessoas, as virtudes delas, nessas operações. Então, tocar o restaurante nunca chegou a me assustar, assim, existe uma responsabilidade muito grande, né? Mas quando você tem a capacidade de entender as pessoas, fica mais fácil, cara. Entendo. Fica bastante mais Ah, fácil. O fator sócio na sua trajetória de empreendimentos e tal foi algo positivo pra você? Foi muito positivo, é positivo ainda até hoje, mas baseado no que Santo Agostinho falava, né, a amizade, você consegue estabelecer uma amizade com as pessoas que têm os mesmos valores e os mesmos objetivos que você. A pessoa não tem os mesmos valores ou não tem os mesmos objetivos que você não vai fazer uma amizade com aquela. Não adianta. Pode querer, mas você não vai fazer. Caramba, isso faz muito sentido. Ah, é sim. E o Santo Agostinho é fera. Não, isso faz Vale muito muito, a pena ver. faz muito sentido, né? Mas é. Parece que se É você, é simples, né? simples, né? Parece que Nossa. é besta. Não, isso faz muito sentido. Talvez a gente erre tanto por não parar pra. Eu já escutei isso, né? Mas às vezes eu acho que a gente não para pra refletir, né? O que que aquilo quer dizer, né? As E- referências e tradições, né? Pô, quantas vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, né? Os ditados estão aí por causa disso, né? A pessoa que não tem os mesmos valores que você não vai rolar. E aí foi onde consegui estabelecer a sociedade que eu tenho, as sociedades que eu tenho hoje, né? A sociedade que eu tenho com o Rafael Ribeiro, meu sócio, meu irmão, faculdade juntos e tal. Que legal. O Cássio Pardini, né? Que, enfim, é o que a gente conheceu mais recentemente, mas que também é um irmão. E o meu irmão, literalmente, o Glauber, né? Lá em Porto Alegre, que a gente tá montou um restaurante lá que chama Moeda. Restaurante fantástico. Eu Colocou a vi gente os num vídeos que, outro, olha. um outro nível lá, graças a Deus, tá indo super bem também. E o Olivier Anquier também, que é um baita chefe de cozinha, enfim, um cara fantástico, do qual eu aprendo sempre quando eu converso com ele, quando eu lido com ele. Então a gente tem eu tenho essas pessoas, né? Mas que assim, tive a oportunidade recente de ser sócio de outras pessoas Uhum. com muito dinheiro, outras pessoas com pouco dinheiro, outras pessoas com boas ideias, outras pessoas com ideias ruins, etc, etc. E no primeiro momento eu chorei, eu falei assim, não vai Não vai funcionar. funcionar. Ah, mas por que? A pessoa já falou, não, eles não têm os mesmos valores que a gente, eles não têm o mesmo objetivo que a gente. Essa pessoa aqui, ela quer crescer, ela quer ostentar um negócio, ela quer capital por si Uhum. própria e tal. E a gente não tá nessa, a gente tá nessa por um outro propósito e tal. Importante o dinheiro, óbvio, é importante. Ele é necessário, mas que ele seja consequência de bons valores, né? E então por isso que até hoje eu escolhi amigos para ser sócios, pessoas que têm os mesmos valores e os mesmos objetivos. Que legal, que Eventualmente as legal. pessoas mudam, poxa, eu tive um filho, poxa,
minha esposa separou de mim, poxa, não sei o que e tal. Mas a gente tem os mesmos valores, os mesmos objetivos. E virtudes que se complementam, né? Eu tenho as minhas habilidades, minhas virtudes e as minhas fraquezas. O Rafael tem a deles, o Glauber tem a deles, o Cássio tem a deles. E próximo da gente, a gente tem o Olivier também, enfim. E próximo de nós temos pessoas bem-aventuradas aí que nos ajudam bastante. Meu pai, minha mãe, enfim. E outros amigos que estão sempre bem próximos de nós. É legal de você tá comentando sobre isso, porque talvez seja algo recente na minha vida, porque a gente precisa de horas de voo, né? Uhum. A gente precisa errar também pra começar a ver a vida um pouquinho mais como ela é e entender que nem tudo vai dar certo e bate com isso, né? Às vezes o nosso valor, se a gente confiar um pouquinho mais nisso, a gente olhar pra dentro da gente e falar, peraí, mas o que que eu quero? Logo de cara você já vai conseguir tomar, acho que Uma decisão. decisões melhores, né? Eu tomei algumas decisões num passado recente, foi coisa de 3 anos atrás. E hoje eu olho com muita clareza, inclusive já pintou várias oportunidades pra eu cair na mesma cilada. E eu olho e falo, não é. Isso aqui é exatamente. Tipo assim, às vezes vem com uma roupagem um pouco diferente. Mas é exatamente aquela outra negocinho ali que eu já me frustrei, vi que não era pra mim, justamente porque não tinha nada a ver com os meus valores. E parece que as coisas dão errado mesmo. Parece Então, que assim, cara, parece que não tem como dar certo. É loucura isso, mas faz todo sentido. então assim, na verdade, loucura é o oposto. É a gente É, não não acreditar nisso, a acreditar gente não nisso. crê nisso, né? Eu vi uma menina falando justamente de. Talvez é a mesma coisa, só que ela não colocou como valores. Ela colocou como. Não é sexto sentido? Percepção, Intuição. intuição. Ela falou assim, pô, tem um negócio que fica lá dentro de você, falando com você o tempo todo. Tá falando com você. Ela falou assim, eu vou dar o nome de intuição. Pô, a maioria das vezes quando eu ignoro totalmente isso, vai tudo errado. Não, ela falou assim, pô, assim, é tiro e queda. Se a minha intuição tá falando que não é por aí, não é com essa pessoa, esse projeto não, e não sei o quê. Quando eu vejo o projeto, ela falou, o projeto pode dar até certo, como o projeto era. Gosto. Mas pra mim, eu caio num, tipo assim, não era o que eu achei que era. Quer dizer, a intuição tava falando, ó, projeto aí você vai se decepcionar, não é o que você tá querendo, mas É difícil, porque. Mas isso também é uma pegadinha, né? Não vou nem pelo lance do intuir, né? Eu vou numa coisa que é mais clara, porque intuir é uma coisa sim, fica é, subjetivo. fica muito no seu. Eu acho, eu talvez, não sei o quê. Tá. É assim, "Ei, César, beleza, beleza. Pô, tá andando, aí de repente a gente senta no restaurante pra conversar e vem o garçom. Oi, boa noite. Eu quero uma coca. Sim, sim. Trata mal o cara. Já viu aqui alguma vez? Não, não, primeira vez, mas. Eita. Aí ele, que é, mãe? Ai, mãe, puta, não enche o saco, mãe. Porra, eu tô aqui, não sei o quê. Assim, Sim, sim, sim. eita. Aí vem Você tá a mulher vendo, ali, ó, né? que gostosa, que não sei. Não precisa, assim, não precisa Não, intuir, não precisa não. intuir, não. Tá na sua Tá frente, né? claro. Tá claro. Ah, mas a pessoa, ela pode fingir. Percebe, cara. Você Você percebe, você percebe. percebe. Assim, se um dia um convidado chegar aqui e falar pra você, olha, não toca nesse assunto, nem nesse assunto, nem nesse assunto, você já olha e fala assim, ih, rapaz, isso aí, o bicho vai Deu pegar. ruim, deu ruim. Deu ruim. Então, quando acontece essas coisas, a gente não precisa intuir. Sim, É o que a gente conversou em algum momento. Quando a gente ignora a realidade, o erro é nosso, né? sim, Mas, ao mesmo tempo, é preciso reconhecer o quanto aquelas pessoas, elas se transformam também ao longo da vida delas. Elas encontram valores, encontram pessoas, encontram virtudes nelas mesmas, das quais elas se transformam, cara. Quantas pessoas a gente não conheceu ao longo da nossa vida? "Pô, meu, mano, essa pessoa se transformou completamente e tal." sim. Então, essas coisas são bastante importantes, principalmente quando você vai ter um negócio, ou quando você vai começar qualquer coisa. Antes de tudo, antes de mais nada, o primeiro passo tem que ser dado por nós mesmos.
saber o que a gente quer. Tem muita gente que fala assim, nossa, eu quero um negócio grande, bacana, que eu vou ter influência, eu vou ter restaurante, eu vou chegar ali, vou fazer, vou fazer. Tá, realizou. E agora? Tá preenchido? Não. É o caso aí dessa pessoa que falou, pô, o negócio em si deu certo, mas eu não Uhum. tô bem. Estava sabendo muito bem o que ela estava querendo. Ela conseguiu êxito naquilo que ela fez, né? Mas ela não conseguiu êxito com ela mesma. Prática dela do dia a dia com ela mesma. Então ela não sabia se ela queria aquilo. Ela se provou com aquilo. E aí é o lance do empreendedor compulsivo, né? O cara não para porque a todo momento ele tem que estar, ele tem que, tem dente de telemarketing, né? Uhum. Estar se provando o tempo todo. O cara vai ficar lá se provando. Cara, tem uma hora que ele não aguenta mais. Ele tá na quarta mulher, no quinto relacionamento não tá É, ele não funcionando. consegue fazer nada, né? Tá toda A hora. empresa, nossa, o cara tem o maior hipermercado, tem o maior centro de Sim, sim. compras, tem o maior não sei o Tá, quê, tá tem o maior não sei fazendo o quê. tudo, mas não tá fazendo nada ao mesmo Tá tempo, fazendo tudo, parece. mas não tá fazendo nada por ele mesmo, Sim, muitas sim. vezes, né? Então, o que eu vejo disso tudo, assim, é você ter que saber quais são os seus princípios, o que você quer, faça os testes, conversa consigo mesmo, se coloca à prova de algumas coisas, pergunta para as pessoas, antes de começar algo, você ainda tá meio inseguro. E se você perceber que você tá inseguro, assume isso. Seja o primeiro a assumir. Um amigo meu que falava assim, se você não assumir que você tá bêbado, alguém vai assumir por você, e vai ser pior ainda. Então, melhor você falar, porra, tô bêbado, vou parar Tô aqui. ruim aqui, hein? Tô ruim, senão ferrou. E acho que nesse processo é isso, cara. Se você não reconhecer o que você quer, para depois você começar a querer alguma coisa com outras pessoas, essa. É, isso mesmo. Depois do boteco, veio, em seguida foi a oportunidade desse outro restaurante? E em seguida a gente foi convidado pelo Banco Santander para fazer os produtos oficiais da marca Santander. É, eu não E sabia. aí a gente voltou para serigrafia, né, de novo, fazendo essas coisas. Só que aí boa parte das produções a gente terceiriza. E Aí a isso pra gente ser foi vendido onde? dentro do próprio Santander. A gente tem uma lojinha dentro da sede do Santander, Tá, ali que é a no... lojinha que deu início, ou não? Não, tem a loja do Farol Santander, que é a Tá, lojinha de final de museu, que essa é a que e a deu. gente tem uma loja oficial do Banco Santander, que fica na sede do banco, onde ficam 6.000 funcionários lá. Ah, Então a gente faz tá. produtos Que é lá para na Juscelino? a Juscelino, é. Ah, Aí a sabe por gente quê? Esse Santander foi um dos clientes que eu atendi quando eu trabalhava em agência. E é tá. lá que eu ia fazer a Fazer as reunião. reuniões, então, no segundo andar ali, onde tem um café ali, Sim, sim, montamos a sim, sim. lojinha ali. Você entra lá, tem É, um carro de Fórmula 1 pendurado lá na parede, né? tem ali na entrada ali, é um negócio bem, bem interessante. E aí a gente começou a fazer isso, e aí depois disso apareceu a oportunidade de montar a padaria, né, o Mundo Pão do Olivier, que a gente era um amigo, eu tinha muito tempo, ele viu eu operando o boteco, que já estava um sucesso. Pô, o Olivier é super conhecido, né? Eu acompanho, eu tenho um Sim. livro dele, inclusive porque minha família tem a questão da comida, né? Do tempero, né? E, e daí eu cozinho. Eu acho que meio que natural eu me interessei por experimentar, né? Receitas, né? Experimentar os temperos nas receitas, né? E colocando ali, pô, onde isso funciona e tal. E o Olivier foi um dos livros de culinária que eu comprei logo no início, assim, quando eu comecei a fazer receitas. Pô, ele é super conhecido. De onde surgiu essa amizade que deu agora. Cara, a gente foi uma tarde no restaurante dele, lá no Entrecô, 10 anos atrás, acho que até mais. E a gente tava lá, ele apareceu lá, ele tem essa característica, né, ele conversa com todo mundo quando ele chega no restaurante, e tal. A gente: "Ah, de onde vocês são?", tal. "Ah, daqui do centro de São Paulo, Galeria do Rock". Ele falou: "Legal, acho que vocês podem me ajudar". "Ah, como assim?". "Tô montando um restaurante na cobertura do edifício Ster lá no centro, e aí queria saber como que é a experiência de vocês ali na administração da galeria e tal". Aí foi onde a gente começou a conversar, trocar figurinhas e viramos amigos, assim. Um cara que eu respeito muito, tem Que legal. muita experiência, já foi tudo na vida, DJ, modelo, enfim, cara, uma figura, assim. É um cara muito bacana, assim, e com muita história. E aí, enfim, vida vai, passa, não sei o quê, ele montou a padaria aqui no centro, aí acabou vindo a pandemia, teve que fechar e tudo. E aí ele estava com um ponto para poder montar a padaria, viu que a gente estava operando bem ali no Farol, ele falou: "Pô, vocês não querem montar, operar essa padaria? Porque eu quero mais operar, pô".
não quero passar por esse trauma de novo, né? Funcionário, aquela coisa toda. Bom, beleza. Tá bom, Olivier, vamos embora. Resolver isso aí, vamos entender melhor. Aí entendemos, aí vemos todo o modelo de negócio, etc. Lá no Conjunto Nacional, tá funcionando, um sucesso. O Agora Conjunto Nacional é aqui, né? é aqui na Paulista, na Avenida Paulista. Tá. E, enfim, de frente para a Avenida Paulista, um ponto maravilhoso. E aí agora também tá tendo a Casa Cor, que é um evento fantástico, assim, aumenta ainda mais o movimento. E a gente é responsável hoje por criar o modelo, né, de operação e fazer a expansão. Então, aí esse ano a gente já deve expandir o modelo Olivier, tem mais outras 3 unidades, Que legal. validou, né, o modelo, a marca, tudo. Então, esse ano a gente deve ainda abrir mais 3 unidades, aí e mais. Top. E aí depois da operação Olivier, a gente já começou a crescer, né? Aqui na galeria a gente tinha um escritório aqui em cima do 4º andar. Precisávamos de mais espaço, pegamos o 5º andar para poder, né, enfim, poder ampliar, a equipe começa a crescer, aí você começa a ter RH, financeiro, aí tem que ter uma série de estruturas. Aí foi onde a Uhum. gente montou uma in-housezinha, uma agenciazinha do grupo, né, Que para atender era todas aquela as agência que marcas. você falou, ou não? Não, a gente na verdade sempre trabalhou fazendo toda a comunicação da Galeria do Rock, né? Tá. Mas isso muito incipiente, pequeno ali, eu e meu irmão mesmo fazendo ali, né, dando essas diretrizes de inserção da marca Galeria do Rock, né? E aí, em função das demandas que a gente tinha do grupo, putz, Boteco 28, Loja da Cidade, a Livraria da Cidade, que fica ali dentro do Hotel Santander, depois apareceu a oportunidade de a gente montar Foi um. vocês que criaram também? Sim, que é a que atende o banco, né? Ah, que Da, da, legal. da marca, né, do Banco Santander. Então, todas as coligadas que tem lá, Webmall, AAA, X for You, enfim, todos esses. A gente criou a loja online do Santander, S for You, Uhum. e tem todas as roupas de todas as coligadas. Aí os Que funcionários legal. compram, enfim, todo um negócio. E aí a gente tocando, fazendo material de marketing para todas essas empresas. Hoje a gente atende o Ponto Chique aqui na frente também. Bauru é super Sim, sim. tradicional. Faz 101 anos esse ano. E eu tenho que ir lá comer, até hoje eu não comi, todo mundo Caraca, fala você precisa ir que... lá experimentar o Eu Bauru, já pô. fui... Esse ponto chique que tem aqui é o mesmo que tem em outros lugares com esse mesmo nome? Tem o Ponto Chique aqui, tem o Ponto Chique em Perdizes e no Paraíso. Tá, porque pode ser que eu comi em outro ponto chique que não foi E foi esse. por aí. Mas esse dizem que é o É o lanche tradicional tradicional da mesmo, cidade, assim, né? São né? Paulo é a única cidade que tem um lanche, assim. E chama Bauru, porque o cara que criou o lanche aqui, ele era de Bauru. Mas não é o Bauru que a gente está Tem acostumado, né? Que é o presunto, queijo e Sim, tomate, sim, né? É mais complexo do que isso, é um rosbife e tal. sim. É bem bom. Então a gente atende eles hoje também. Vai lá experimentar, é muito Eu bom. Todo vou. mundo aí, acho Vou que, mesmo. enfim, vale a pena experimentar. Sexta-feira eu vou nesse Pô, aqui, vai lá que você tá vai, pertinho pelo vai menos. gostar. O queijo é bom, enfim, é uma delícia. E, e aí a gente começou a fazer esse processo de atendimento ali. A gente tem uma demanda muito grande, tem um monte de gente que pede para a gente poder atender como agência em si, mas a gente é Isso não bem era agência fechado. ainda. Não era. Passou a Tá, ser uma agênciazinha quando a gente começou a entender o Rodrigo do Ponto Chique. tá, A gente tem uma estrutura, tem 2 DAs, tem redator, tem toda uma estrutura de agência, tal, tá. criador, atendimento e tudo, mas para as empresas do grupo, né? Entendi, entendi. E agora a gente fez esse trabalho com o Rodrigo do Ponto Chique, tem mais outras 2 empresas interessadas, que a gente passe a fazer os materiais para eles, mas a gente está tentando é, é, ser fiel à tentação de não abrir, porque se começa a abrir, enfim, o Rafael Ribeiro, que é o meu sócio, ele tinha uma agência de publicidade, a Cave, ele vendeu, enfim, porque ele falou, não aguento mais agência, não vamos cair nessa, mas não tem jeito, né? Quando as oportunidades vão aparecendo, muitas vezes não dá pra gente falar não, né? E É um fator determinante o negócio que tá aparecendo, às vezes ser um negócio que os donos, sei lá, bate com de vocês, né? o fator determinante são pessoas, né? Sim. E conseguir ter uma equipe legal, formada por pessoas bacanas, valores semelhantes, objetivos semelhantes, a gente consegue. Uhum, A gente não consegue, não adianta eu prometer que eu vou uhum. fazer, tipo, E daí o cara vai só falar, é, mas
pra ele vai ser, eles são, eu tô pagando. É. Entendi. Não vou conseguir ser melhor, vou ser pior. E aí Sim, ser pior sim, não é legal, não tá sim, no dia a dia aí, né, na agenda, nos objetivos diários. sim. E aí depois a gente, e aí agora apareceu a oportunidade de abrir um bar aqui embaixo, né, na Galeria do Rock, que era o bar do Orlando, Não, mas super pera, mas teve tradicional. o... O Moeda, em Porto Alegre. teve... E foi... A gente abriu, vai fazer um mês, mais ou menos. É dentro do Farol Santander, lá em Porto Alegre. Santander tem um outro centro cultural lá. Nas dimensões, ele não é um prédio alto, mas é um prédio muito bonito. Eu acho que é o prédio mais bonito da cidade de Porto Alegre. Porto Alegre é O uma cidade restaurante é fantástica. aquele que vocês postaram um vídeo e é Isso. meio... Parece uma caverna, Na assim. verdade, era dentro do cofre do banco, É né? muito É, foda, é bem legal, um velho. lugar bem bonito. A gente conseguiu. Nosso chefe, que é o David, né? Que é cara, um chefe de mão cheia, assim, um cara super habilidoso, jovem, e uma pessoa incrível, uma bênção aí nas nossas vidas de ter encontrado. E o Glauber conseguindo coordenar toda a equipe lá, e o Charão, que é uma pessoa que ajudou a gente, toda a curadoria do restaurante, e está ajudando a gente na ativação. Mandar um abraço para eles, que eles super conseguiram nos ajudar lá. E o Ivan também, que é o diretor cultural do Farol Santander lá de Porto Alegre, Uhum. e que apareceu essa oportunidade, eles viram o sucesso das operações nossas aqui dentro do banco e queriam que a gente montasse lá, e a gente conseguiu montar atender as expectativas do pessoal, assim. Nossa, Colocamos achei na muito agenda legal. um restaurante dentro da região central de Porto Alegre, um restaurante de alto nível, né? Música ao É, vivo. sim, temos um pequeno bar lá muito bacana, e colocar o centro de Porto Alegre na agenda do gaúcho ali, né? O centro estava muito descredibilizado, etc. O centro deles está muito Caramba, melhor do que o nossa. nosso aqui, limpo, seguro, bem Poxa. iluminado. Eles estão há 20 anos na nossa frente, assim, digamos assim. Aham. Mas mesmo assim eles têm uma certa insegurança com o centro lá. Então a gente abriu esse restaurante que está fazendo com que algumas pessoas vão frequentar o centro. Porto Alegre é uma cidade fantástica, a cultura gaúcha é fantástica. Eu tenho aprendido cada vez mais com. Acho que a gente como grupo lá hoje, a gente mais aprende do que colabora com qualquer coisa, assim, sabe? É um povo muito forte, com uma história muito bonita e tal. Tava lá até ontem, e aqui hoje de manhã, ficamos quase uma semana lá. Caramba, você tava lá. Eu e a Tayana, Eu minha, nunca minha fui. Todo namorada. mundo fala que é muito, Cara, muito vale a legal, né? pena. Bonito. Passa, se puder ir, assim, porque todo mundo chega e vai pra Gramado, né? Vai pra Serras. É. É o passeio clássico, assim, mas eu provoco as Que é lindo pessoas. também, né? Cara, é maravilhoso, mas assim, eu provoco mesmo, de verdade, as pessoas quando forem ao Rio Grande do Sul, reserva pelo menos 2 noites para poder passar em Porto Alegre. Vão se encantar, cara. Uma cidadezinha bacana, bonita, com gente legal, bons restaurantes, lugares magníficos para se frequentar. A gente teve a oportunidade de ir para Buenos Aires ou para alguma cidade na Europa. Porto Alegre é uma capital europeia no Brasil, cara. Um, um amigo meu é solteiro. Aham. Falou, caramba, solteiro. Ir pra lá é maravilhoso. E o meu irmão tá lá, tá solteiro, tá curtindo pra caramba, assim. Mas, cara, é um lugar de pessoas maravilhosas, assim, maravilhosas mesmo, de espírito, são pessoas muito legais, como eu falo. É uma Então, cidade mas que. eu brinquei, mas ele Aham. falou justamente não só pela Beleza, beleza né? Aham. das mulheres ou dos homens, pra quem for Aham. mulher, Aham. ou pra quem quiser, né? É, Não vou entrar nesse assunto, nos mas detalhes. nos detalhes. Mas ele falou, porra, mano, é muito bem atendido. Eu fui pra balada, pessoal simpático, pô. Porque os humoristas, geralmente a gente vê muita piada com o gaúcho ser homossexual, ou de não ser tão receptivo. Sim, sim. E ele me trouxe uma visão que eu não tinha, né? Porque eu nunca fui. Ele falou, porra, meu, fui bem atendido, as meninas É, trocam uma ideia com a gente, o pessoal mesmo em dos geral, né? estabelecimentos, muita gente boa e tal. Eu falei, velho, é muito legal mesmo, É assim. muito bacana. Todas as vezes que eu estive lá, fui com a Tayana, né, minha namorada, e a gente fica cada vez mais encantado, cara. Porque, assim, os lugares são bacanas, são gostosos, as praças são maravilhosas, tem uma cultura de estar na rua.
mais. Então, assim, eles pegam uma cadeirinha lá, vão lá com chimarrão, sentam, ficam Uhum. no pôr do sol, ou ficam simplesmente numa praça conversando entre Pô, amigos. É queria que muito a legal, gente cara. chegasse nesse ponto de poder Não é, cara? É um fazer isso hábito, aqui no centro e tudo mais. é um hábito muito legal, mas é um hábito deles, assim, sabe? É bem legal, cara. Que eu falo, é um povo fantástico. É uma, assim, do ponto de vista posicionamento de imaginário, é uma capital europeia no Brasil, onde você tem segurança, você tem limpeza, você tem bons restaurantes, você tem uma receptividade ótima. É um lugar fantástico. A gente está cada vez mais encantado com Porto Alegre, né? Ótimos restaurantes, cara. Tem restaurantes muito bons. Gastronomia boa demais. Deixa eu te perguntar. A gente já tá conversando aqui há algum tempo e eu acho que você tem hora. Tem que passar na casa de obras dele, porque a gente está com o bar da galeria aqui embaixo, tem que Sim. comprar ferramentas, enfim. Tem alguns Obra é foda. assuntos que eu queria ainda conversar. Uhum. Porém, eu combinei com seu pai que a gente ia ter uma conversa mais pra frente ainda esse ano, Aham. mais lá pro final do ano. E daí a gente podia conversar nós dois, se for o caso, eu, você e seu pai. Porra, vai ser uma Porque a gente honra, tem um pra falar do prazer. Procentro, que eu queria muito falar. Claro, Só que associação. eu não vou interromper um assunto necessariamente por causa de tempo pra falar do outro, porque eu acho que Claro, a gente tá falando de coisas tão legais que eu não quero nem correr e nem interromper um assunto que eu acho tão importante. claro. E eu acho muito importante a gente falar mesmo do Procentro e pra galera poder até participar mais mesmo. Sim, E eu sigo já, o Procentro tem Instagram e tudo. E eu acho que é uma conversa que a gente talvez vai se alongar um pouco também pra falar claro. sobre isso. E eu quero também falar sobre esse bar aqui da Galeria do Rock, que eu acho que vai ser o bar, Marconi, é um outro, eu acho que é um novo, né? O último Uhum. empreendimento que vocês estão pra inaugurar, né? Sim, E eu acho que aqui na galeria vai mudar, talvez, vai ser mais um ponto pra galeria que as pessoas tenham como opção mesmo, que hoje não tem tantos, né? E vai ser um lugar, eu acho, muito foda, assim. Pelo menos quando a gente ficou sabendo, todos os lojistas, assim, que a gente tem contato, ficou muito feliz. Principalmente o pessoal da NBA ali tá com um sorriso de orelha a orelha, né? Pô, a gente precisava de um café mais legal, assim, de uhum. poder ir lá, às vezes sentar lá e tomar um café tranquilo. Vai ter isso, não vai? Vai, vai. Se Deus quiser, vai ter. Acho que a gente apareceu oportunidade, né? O Orlando tá há 30 anos aqui na galeria. Pra quem conhece a galeria, sabe? É o bar do japonês que ficava ali embaixo, em frente à NBA. Tava lá já há 30 anos e tal. Eu falei, pô, meu, já não tô mais no pique, etc. A gente teve a oportunidade de assumir ali, o ponto e tudo mais. Estamos reformando. Descobrimos um espaço ali Gigante, enorme gigante. ali embaixo. Fomos quebrando. Ah, quebra isso, quebra aquilo, quebra aquilo. Quando a gente foi ver um espaço gigante, enorme lá embaixo. Quando tiver pronto, vocês vão poder conhecer. Vai ser bem bacana. A gente vai ter ali por volta de uns 50 lugares, mais ou É menos. muito foda, muito Então foda. vai dar para sentar, tomar um café da manhã, almoçar, enfim, tomar um chopp, fazer um happy hour lá legal. Muito Estamos legal. tentando montar uma atmosfera que reflita um pouco do que é a galeria, né. Inclusive, hoje eu tô tomando aqui, ó, no Na copinho estreia aqui, aqui, ó. ó. É água, Agora mas um dia vai mas ser chopp. é isso aí, vai, se Deus quiser, que transforme a água em chopp aí, ou em vinho, né, pode ser uma boa. E aí vai ser um lugar onde a gente quer poder receber as pessoas que vêm frequentar a galeria, né. A galeria já é um lugar consolidado, digamos Uhum. assim. Não só pelo trabalho que meu pai desenvolveu e que as pessoas, os conselheiros aqui desenvolvem, enfim, todos eles, né, que participam aí ativamente na ação da galeria, mas que a galeria, ela por si só, ela está inserida num lugar muito deteriorado, né, do lance da Sim, associação sim. que a gente criou lá do Procentro, assim, inclusive, eu vou ficar super honrado de a gente poder falar especificamente sobre o Procentro, inclusive Uhum. quando você tiver interesse em convidar alguém eh, do setor público, vereador, executivo, legislativo, enfim, você avisa, a gente chama aí para poder Pô, que participar, para legal, que trocar uma legal. ideia, falar um pouco, né. Tem um programa que chama Todos pelo Centro, que os caras estão fazendo, que é bem bacana, muito provocado pelo trabalho que o Procentro começou a fazer alguns anos atrás. Mas uma provocação que eu faço, acho que uma fala, né, que eu gostaria muito de fazer é que
você que empreende, você que faz qualquer coisa na sua vida ou não empreende, trabalha numa empresa, procura saber um pouco mais sobre a sua comunidade, procura se inteirar um pouco mais do que está acontecendo na sua rua, procura se inteirar um pouco mais do que está acontecendo na escola dos seus filhos, no seu próprio trabalho, fazer algum trabalho voluntário, seja ele qual for. Enfim, na igreja que você frequenta, tenta participar um pouco mais da vida em comunidade. Isso é importantíssimo, né? O CrossFit Sim, tem um pouco sim. disso como essência, né? E o bar da galeria, ele tem muito disso, assim. O que mais a gente aqui, como Galeria do Rock, pode oferecer para o público? Os caras vêm e saem daqui, vão almoçar no Chique, vão almoçar ao Arma aqui na frente, do Uhum. Abud, enfim, vão em vários outros lugares aqui. Mas o que a gente, como galeria, poderia oferecer para essas pessoas, né? E aí a gente chegou à conclusão e falou: pô, a gente pode oferecer um bom local para essas pessoas ficarem, celebrar um pouco do que é a galeria, né? Tanto o lojista quanto o frequentador da galeria. E aí foi onde a gente teve a oportunidade de fazer o Galeria do Rock Bar, e aí, enfim, se Deus quiser, acho que até o dia 13 de julho a gente inaugura aí, que Que é no Dia top. Mundial do Rock. Outra coisa que foi bem novo, e eu acho que vai ser pelo menos, eu acho, importante é esse valet, né, agora. Cara, agora quem quiser vir na galeria tem o valet aí na frente, então tem muitas, assim, a gente tinha uma recorrência de pessoas que perguntavam sobre como chegar na galeria e se tinha valet. Sim. A maior parte das pessoas que perguntavam como chegar na galeria, cerca de 40% delas perguntavam se tinha valet na Galeria do Rock, porque não queria deixar nos estacionamentos próximos, né? Uhum. E tinha uma certa insegurança e tal. Então a gente tentou por várias vezes negociar isso, mas é difícil, não tem vaga, Sim, não tem empresa que não imagino. presta serviço. E aí, graças a Deus, a gente encontrou o pessoal da Movie Park e topou o desafio e tá fazendo aí esse valet aqui essa semana Sim, praticamente, sim. né? Ainda tem algumas questões em relação à prefeitura, só para regularizar onde vai ficar o ponto guarda-sol, o guarda-chuva deles ali, né, para dar Uhum. mais acessibilidade para as pessoas, mas já tá tudo Pô, liberado, que tá tudo bom, que certo, tá bom. tudo Eu fiquei funcionando. bem feliz, eu acho que isso com certeza vai ser algo super importante. Inclusive, os convidados que venham aqui sempre perguntam, né? Tem No, valet, no né? caso, eu sei que não vai ser usufruído pelos convidados pela questão do horário, né? Eu Claro, acabo gravando aqui um pouco mais tarde. Mas o simples fato de eu poder falar, não, agora a galeria quer vir passear, pode claro. vir, que tem o valet aí na porta, Até os pô. nossos clientes, né? Às vezes o Sim, cara sim. vem de carro, putz, ele segura e tudo mais, não, para lá, ó, tem a gente vai oferecer, quando o Sim. valet vai oferecer, se o cara pagar mais barato no estacionamento, enfim, por ter consumido na loja, dividir Uhum. com o lojista esse custo. É um benefício Ah, que importante, legal. assim, que não tem como tem o valor mensal, mas assim, é o que eu falo para as pessoas: "Pô, mas fica só até às 8, 8h30". Eu falo: "Olha, quanto mais pessoas tiverem, justifica o cara do É, estacionamento verdade. ficar, o cara do valet ficar e todo mundo ficar". Então assim, Uhum. mais pessoas aderirem, adere, depois, né, organiza ali com os caras e tal, enfim. Inclusive, com certeza eu paguei agora esse, Aham. esse mensal desse mês. Mas provavelmente mês que vem eu vou pagar um mensal. Cara, vale a E- pena, porque assim, é o que eu falo para as pessoas, né, geralmente aqui no entorno é em torno de uns 200 e poucos reais, mais ou menos, o valor do mensal, né, em outros Uhum. estacionamentos e tudo mais. Mas, cara, aqui na frente você vai parar na porta da galeria. Às vezes você precisa descarregar Questão de algumas coisas, segurança pô, também já vai você tá com ajudar. coisa pra descarregar e tudo mais, você vai parar no estacionamento 2, 3 ruas pra trás, você vai ficar carregando aquele peso. Puta, para aqui, você deixa as coisas ali na porta da galeria, o cara já leva o Sim, teu sim, carro, aí você já vem, já sobe direto. É uma baita facilidade, né. sim. E aí também, meio que em primeira mão aí, né, a gente vai trazer público pra galeria. Também trazer um público que tem medo de vir para o centro. A gente vai realizar aqui em cima, no quinto andar, aquele festival que chama Candlelight. Não sei se o pessoal Já conhece, ouvi falar que assim, são de geralmente, música, não é? geralmente uma formação de orquestra de câmara, de Eu 5 a queria 6 inclusive músicos. participar e acabei não indo. Então, e aí é uma empresa chamada Fever. A gente fez uma extensa negociação com os Top. caras, porque assim, eles tinham um grande receio de fazer no centro, né? O público tem esse receio, e se não tiver uma boa adesão e tal, a gente: "Não, meu, faz um primeiro, depois a gente vê como é que vai seguir e tal". E aí conseguimos convencê-los, então a gente vai ter um candlelight aqui em cima no jardim da galeria, Que top. e ainda é um lugar bastante restrito, mas vai abrir para esse festival, e que a gente vai fazer
algumas apresentações, né, no mês de junho, agora no mês que vem. Se eu não me engano, é um tributo ao Charlie Brown. Então Caramba. eles vão tocar uma orquestra de câmara ali, né, num quarteto Nossa, vai ser de muito música foda. clássica, tocando as músicas do Charlie Brown, cheio de velas ali no jardim e tal. Caramba, que Não é vela top. de verdade, né, que Aham. senão pega fogo. Mas é uma réplica muito bacana, muito real, e vai ser uma experiência única, assim, Como sabe. é que faz aí pra Entra pra no site do poder... Candlelight e aí na Já busca já coloca lá. tá lá Eu aparecendo? acredito que sim, eu acredito que sim. Se não tiver agora, põe na agenda aí, anota na memória aí, na segunda-feira que vem, talvez, ou na próxima segunda, seja lá quando você esteja vendo esse vídeo, vocês vão conseguir ver. Vão Caramba, conseguir comprar eu vou ingresso, enfim. olhar já pra não perder. A gente está tentando convencê-los de manter essa apresentação constante. Não só a do Charlie Brown, mas, por exemplo, da Rita Lee, fazer Poxa, homenagem à ia ser Rita foda Lee, também. fazer, putz, aí todas as bandas, de Rammstein até, pô, quem fosse apresentar no Brasil de banda internacional, a gente tentar fazer isso aqui, justamente para a gente poder provocar o público que não tem receio do centro, já não Uhum. frequenta a galeria há um tempo, voltar para a galeria, sabe? Vir passear na galeria de novo, Sim, etc. sim. Nossa intenção é justamente isso, é trazer fluxo e público para a galeria, para que todos os lojistas aí Caramba, aproveitem e tal. que notícia boa, velho. É um negócio legal, Caramba. cara. Legal, Eu, legal. eh, por incrível que pareça, como eu gosto, né? Gosto pra caramba de música clássica. Não sou um estudioso de música clássica, mas eu adoro escutar, adoro. E eu, algumas vezes, era pra ir nesse mini concerto, né? Uhum. E daí deu algum problema e eu não pude ir com a Camila, né? E Deu agora certo. com a Agora vai ser neném, aqui em pô, cima, aqui em pô. cima, É, com certeza. que legal. Pra não. É, aqui, ó. Eu falei aqui que. Te falei que ia ter presente aqui, ó. Tem o Pô, tempero da tia Deda. pô, valeu, obrigado, cara. Eu não Maravilhosos. lembro se eu dei pro seu pai, eu acho que sim, viu? Eu acho que sim, porque a gente fez um churrasco lá na casa do meu primo, em Vinhedo, ele até levou lá, Ah, pô. Poxa, então bacana eu dei. demais. Nossa, não, muito bom. E agora é a hora dos presentes. Aquele churrasco. Porra, valeu, cara. Tem aqui também, ó, um outro presente. E quem mandou esse daqui foi o Claudião lá da Camisetas Rápido. Obrigado. Presente, hein? Todo personalizado, hein? Legal. Pra quem não conhece, a Camisetas Rápido, ela trabalha com DTG, DTF, faz serigrafia também, mas você que é serígrafo e quer fazer DTF, quer atender aquele cliente que quer uma peça só, entre em contato, vai estar na descrição desse vídeo lá com a Camisetas Rápido, que ele vai poder te ajudar a atender esse cliente que quer uma pecinha só. Olha, que legal, cara. Bem exclusivo mesmo aqui, ó. Fia Podcast, até o número do episódio aqui. Aí. 59, mas, porra, legal, é bom demais. Vendo, ó, dá pra fazer rápido e bem exclusivo, porque isso aqui não existe outro igual. Não existe outro igual. Só a minha. Exatamente. E Legal. a Pet Gang também mandou aqui pra você. Não sei se você conhece a Pet Gang. Lá, uma empresa que produz pets para várias marcas, inclusive já fez pet para Nike, fez pet para New Era, faz pet pra um monte de gente legal e mandou uns petzinhos para você e você pode colocar o petzinho na sua jaqueta jeans, na sua calça, onde você achar legal. Ferro de passar roupa. Legal, cara. Super prático. No próprio atrás dele, no próprio envelopinho aí, tem as instruções, né, de como você consegue fixar, né, fazer certinho. Porra, que legal, cara. E Não, bom demais. também a Pet Gang é uma apoiadora aqui Aí, do ó. Serigrafia Podcast. E se você quer atender seus clientes, oferecer pet para os seus clientes, você trabalha com serigrafia, mas tá aí, né? As oportunidades, a gente falou bastante sobre oportunidade e a oportunidade aparece para quem tá sempre correndo atrás, né? E você abrir um pouco o seu leque, se você achar que isso é algo que vai implementar o seu negócio, imagina, você abre, oferece para o seu cliente novas possibilidades, o seu cliente não tem a necessidade de procurar isso em outro lugar.
ele sabe que com você ele consegue resolver o problema dele. Ele quer um pet, você tem o parceiro Pet Gang para fazer o pet. Você quer fazer um DTG, um DTF, você tem a Camisetas Apto também para poder oferecer isso pro seu cliente. O cliente não precisa sair para procurar essas outras tecnologias, né, esses outros formatos em outros lugares. Então, fica aí uma dica para vocês. A Pet Gang é muito, muito foda. O produto deles é excelente. Eles fazem pet para grandes marcas, né? Entra lá, ele tem Instagram, vai estar na descrição desse vídeo também. Entra lá e conhece um pouco sobre a história da Pet Gang. Fala lá com o Vinícius, que eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso, Marco. Pô, legal, obrigado pelos presentes aí a Eu todos que os parceiros agradeço aí, você valeu. ter trocado essa ideia top, fantástica comigo. Legal. Obrigado pelo convite. Eu tenho... no geral, né, eu recebo muito serígrafo, o pessoal que tá com um pé total, assim, dentro da serigrafia. Tem ilustradores e tal. E é muito legal quando vem pessoas um pouco, digamos, com um papo que eu vou conseguir desenvolver Fora do fora ambiente do ali, né, ambiente da e serigrafia, tal. porque a gente traz novos assuntos que no final das contas acaba nos ajudando, né? Acaba fazendo com que a gente cada vez mais fique refletindo sobre como melhorar, Se inspirar, né, se ver uma coisa inspirar. diferente. Achei muito, muito, muito de grande valia mesmo o nosso bate-papo. Espero que o público também goste, tire proveito do que a gente trocou Legal. ideia aqui, reflita também sobre as coisas. Quer mandar um abraço? Pô, mandar um abraço pra você, pô, pelo convite aí, obrigado pela confiança, pelo prestígio aí. Eu fico muito feliz de poder participar, trocar essa ideia com você, né, e todas as pessoas assistindo aí, os espectadores. E fico à disposição, meu, pra gente trocar cada vez mais ideias, não só de você, mas de todas as pessoas que estão vendo aí, assistindo. É o que eu falo, a gente tá aqui nessa vida justamente para poder trocar essas experiências e tentar se melhorar. Sim. Ser melhor para nós mesmos, para as pessoas, né? Então, se a gente não tiver como base as pessoas, a gente não vai conseguir fazer absolutamente nada na vida. E é nisso que eu trabalho todos os dias. Estar próximo das pessoas, encontrar boas pessoas, me afastar ao máximo das pessoas ruins. Sim. E a gente só vai conseguir fazer isso estando dispostos, estando à disposição das pessoas. Então, obrigado pelo papo mais uma vez, obrigado pelo convite. E, pô, conta comigo, tamo junto aí. Eu que agradeço mesmo, de coração. O podcast não funciona sem convidado, né? Exato. Se não tiver. Ou pode ser um autocast, né? Inclusive já tem do. Não sei se ele se intitula um filósofo, mas creio que sim. É o Cláudio. Cláudio, o Clóvis. Clóvis. Isso. Ele tem um autocast É mesmo, lá. eu não sabia, que Ele legal. fica conversando meio que com ele mesmo sobre um tema. Ele tem uma cronologia, né? Segue uma cronologia lá e dele vai... Ele pega um filósofo foda e começa a destrinchar ali a história. É o autocast, pois já existe, hein? Eu ia... O pessoal tá me cobrando, já me cobraram pra cacete da última vez, pra que eu tocasse uma musiquinha. Então, pra encerrar, vou tocar uma musiquinha só, rapidinho. E fica, ó, combinado aí, até o final do ano a gente vai ter um papo agora com o Toninho, seu pai. Falar sobre o Procentro. E com você, pra gente trocar ideia do Procentro. E também, eu acho que já vai ter inaugurado, espero que sim, né? Se quiser, espero, né? Depende do Fabiano, o pedreiro lá. Ô, Fabiano, acelera isso aí, cara. É isso aí. Então a gente já tem vai ter um encontro marcado aí até o final desse ano ainda. Sim. Eu vou só tirar aqui os filtros pra não sair barulho externo da gente aqui batendo nas coisas. Às vezes eu sou meio atrapalhado, eu sempre coloco uns filtrozinhos, né? E daí não sai barulho de lugar nenhum. Vou colocar um filtrozinho aqui rapidinho. Vou tirar, na verdade, agora o filtro rapidinho pra captar o som do violão, senão ele entende que o som do violão é ruído. É um ruído, ele vai cortar. Ele fala assim, não, isso aí não... Não deixa de ser, né? Porque... Não é porque eu toco.
que é bom, né? Não é porque eu Não é toco porque que eu é sou o bom. dono do podcast que vai ser legal, né? A galera aí acaba pedindo aí, mas é só, acho que é pra dar risada. Não, mas manda bem. Só na afinação do É hora violão de aqui já deu dar, pra ver dar que manda risada, bem, pô. pô. Manda bem pra caramba aí. Deixa eu colocar um pouquinho aqui minha cadeira pra trás. Bom, eu vou ler aqui. É uma música que eu já toquei muito na minha vida. Depois que eu tive a minha filha, não que a culpa seja dela, mas meu tempo é destinado mais pra ela mesmo, né? Eu acabo tocando muito pouco, quase não pego mais no violão. Quando eu pego é pra tocar as musiquinhas que ela gosta. Que legal. Fazendinha, essas coisas. Então tem algumas músicas que eu não toco já faz um bom tempo, tá? Vamos isso aí. Tá saindo aqui o violão? Tá. Eu vou tocar uma musiquinha então que eu gosto muito, já toquei muito na minha vida, mas faz um tempinho que eu não toco. É do Djavan, chama Nem Um Dia. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro. O pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide. O pensamento lá em você e tudo me divide. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro. O pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide. O pensamento lá em você e tudo me divide. Longe da felicidade, todas as suas luzes, eu te desejo com ao ar. Mais que tudo, és manhã da natureza das flores. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, eu não te esquecerei um dia, nem um dia. Espero com a força do pensamento recriar a luz que me trará você. Tudo nascerá mais belo. Verde faz do azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores cris. E tudo nascerá mais belo. Verde faz do azul com amarelo, o elo com todas as cores pra enfeitar amores cris. Com a minha honey baby, baby, honey baby. Ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão à flor da pele que a minha pele tem. Ando tão à flor da pele que a minha pele se confunde com a vontade de não ser. Ando tão à flor da pele que a minha pele tem o fogo do juízo final. Baby, baby, honey baby. É isso aí. Tá vendo? Eu tô falando que eu preciso treinar mais. Não, tá bom, pô. Tá enferrujado que, nossa, os dedos que, olha. Até dói, O né? dedo que não sai, não. Fala assim, essa nota aqui, você sabe, o dedo não vai. Bom, é isso então, gente. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Se você ficou até aqui, por favor, se inscreva no canal, né? Não custa nada, deixa o seu joinha. Deixa um comentário, vocês sabem que eu respondo todos os comentários. Então, manda lá um comentário.
eu vou te responder. E é isso. Muito obrigado novamente, Marconi. Vamos ter um novo papo aí. Em breve. Em breve, se vocês Sim. aceitarem. Claro, Vamos ter esse novo papo em breve. E é isso. Vamos nos ver mais, creio eu, né? Mas claro. aqui no podcast até mais pro finalzinho do ano pra gente trocar aquela ideia. Obrigadão, viu? Isso aí. Valeu, obrigado. Falou, gente. Até mais. Até próxima quinta-feira. Até lá.